Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norte Podcast. Eu sou Lindbergh de Oliveira e, como sempre, tá aqui o meu brother Kalil. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão Só de boa. nessa animação? E tu, tá animado, mano? Eu tô animado. Aqui chegou o verão hardcore, né, bicho? Tá quente pra caramba, né, bicho? Muito quente. Aqui só tem uma estação do ano. É o verão que não chove e o verão que chove. Eu fiquei sabendo que tem 4. Tem 4. Que é o verão, a quintura, o mormaço. A outra eu esqueci agora. São as 4. Pessoal, e a gente tá aqui com o nosso convidado ilustríssimo, Afif. E aí, Afif, tudo bom? Prazer, tudo bem, graças a Deus. Kalil, prazer estar com vocês. Valeu, Afif. Pô, obrigado por ter aceitado o nosso Obrigado. convite, cara. Agradeço o convite dos amigos, vai ser um prazer estar aqui. Eu esqueci batendo de... papo. Eu esqueci de falar o título, né? Estamos aqui com o Rei da Pitaia. Ah, é? O Rei da Com Pitaia. muito orgulho. Eu agradeço esse título que Te me colocaram dão, essa fico- peste aí na campanha, não foi? Graças a Deus. Foi? né? Foi. Só que foi como um título pejorativo, mas eu achei muito da Ah, hora. muito também. legal, o Rei da Pitaia. Pois é, ué. Pois é, e hoje estamos com a APBRAS, Associação dos Produtores de Pitaia do Brasil, e eu estou na presidência. Então, Aí, ó. então é muito bom, muito Foi bem-vindo. foi justo, né? Foi justo, foi justo. Incorporou o Rei da Pitaia mesmo agora. Foi justo. Olha, é uma fruta fantástica, viu, a pitaia? Não, mas Fantástica. é, A gente ganhou uns a gente aqui. recebeu umas de presente Foi. aqui do Gabriel, que é um dos pioneiros, É. assim, na questão de poços, né, semestralizando Sim, assim, sim. é o cara que Nosso hoje... brother Gabriel. Não, é uma coisa que o Tá Afif abarcando falou tudo aí. interessante pra caramba, porque na minha cabeça só tinha 2 tipos de pitaia, a roxa e a branca. É? Eles têm 47 tipos Não, de Não, pitaia. eu tenho mais de 200. Tipos diferentes? É, o- variedades o diferentes. 40 e poucas é o que tu tá Eu estou testando aqui. né? testando, eu Como estou eu sou burro, fazendo um experimento aqui. Na realidade, o primeiro plantio comercial é o meu. O Gabriel que você fala, o pai dele, se não me engano, é Renato. Não. aí- Não. É o seu Romeu. Romeu, seu Romeu. Romeu, Não, eu exatamente. conheci ele um dia entregando lá no Mundial, que a gente entrega, Aham. né? E aí ele passando, aí ele viu, tal, eu sempre ofereço, né, pro pessoal conhecer que é uma fruta nova, né? Tem que Aham. ser divulgada. Aí ele comentou que ele tinha um plantio, Tem, tal, tem. E aí depois E é até- bonito esse plantio, e é gostosa pra Isso, caramba, a gente comeu aqui assim. nos episódios aqui. Porque as do mercado, parece que elas vão um pouco de vez, né? Não vão totalmente madura. E isso tem alguma alteração no sabor? Tem, é interessante, a pitaia, ela é uma planta aclimatéria. O que quer dizer isso? A mesma coisa é o abacaxi. Aham. São plantas que a partir do momento que você corta ela, colheu, ela não muda mais o teor de ácido e açúcar dela. Ah, O equilíbrio de ela açúcares vai não amadurecer muda. com aquele teor mesmo. Ela vai ficar com aquele teor, ela vai amarelar, ficar mais vermelho. No caso do abacaxi, você pega ele verde, você deixa ele para madurar, mas ele não vai mais mudar o sabor. Você pode comer ele Entendi. naquele momento ou daqui uma semana quando está amarelo por fora, Uhum. mas o sabor é o mesmo. É diferente da manga. A manga você colhe ela de ver, ela vai adoçando. E ela né? fica Sim, gostosa. A banana, você colhe ela também, ela vai adoçando. A pitaia Aí não. o que acontece na pitaia? Por que, por exemplo, a nossa, no caso, pitaia jauabre, a gente pôs a marca até para diferenciar. É diferente o sabor. Tem questão de variedades, tudo mais, mas mesmo a roxa do Pará, que é mais plantada, eu tenho condições de colher ela num ponto de maturação melhor. Porque a nossa propriedade, onde ela está plantada, é aqui próximo. Então, eu consigo colocar aqui em Redenção, Rio Maria, Xinguara. Agora, as que vêm de fora, seja São Paulo, seja Tomé Açu ali próximo de Belém, eles têm que colher ela muito de vez. Então, o sabor já não vai ser o Ah, mesmo. então essas daqui vêm de São Paulo. Essas que tem hoje, já tem mais de 90 dias que eu estou sem produção. Então, se você encontrar aí no supermercado, não são nossas. Ah, E sempre entendi. pode observar, nós tem a etiqueta pitaia jauabre, é até bom para comparar o sabor Tem a época certa? de produção. Aham. Veja bem, aqui, como eu estou te falando, é o primeiro plantio comercial nosso e nós estamos fazendo todos esses testes. Ela é muito sensível à duração do dia. Ela precisa de 12 horas de luz, viu? Os verão aí tem as variáveis aí de luz que interferem também, além do calor. Interessante. né? Massa. Agora são dias mais curtos, né? Mas aqui, mais no trópico,
não tem tanta variação. Por exemplo, Tomé Açu, que é 200 quilômetros de Belém, praticamente o ano inteiro ela produz. Hoje, se você for em São Paulo, você vai comer fruta de Tomé Açu, provavelmente. Tá. No Centro-Sul já não tem produção. Nós aqui não estamos em Tomé Açu, mas também não estamos muito no Centro-Sul. Eu estou fazendo esses testes. Ela parou um pouco ano passado, mas mais tarde. Esse ano já parou mais cedo, a princípio foram aqueles dias nublados. E eu estou testando para ver se vai ter interferência. Nós precisamos de 12 horas de luz. Nesse período, temos 11 horas e 40 minutos, aproximadamente. Talvez esses 15 minutos estejam interferindo. 15 Caramba. minutos, mano, de luz. De luz. Tem como corrigir? Tem. Iluminação artificial. Artificial, tal. né? Entra a Mais- tecnologia, dá para corrigir isso aí Tá mais também. de bio. Interessante. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Diga lá, apoiadores. mano. Importante. Pô, já tá dando Cara, tá prejuízo derrubando aí. tudo aqui. Tu derrubou o TN mais cedo. É, ainda agora. Bota aí. Primeiro, DS, Diniz e Souza, advogados associados, um dos nossos apoiadores do início lá, Um né, cara? abraço pro Rony. Todo Que- episódio tem que ter um abraço pro Rony. Abraço, Rony. Qual? A Central. Central aqui, Abraço, ó. meu brother. E nosso apoiador master, que o diretor tá mudando ali na... Que é o Tô no Lucro. Que é o Tô no Lucro. Né? Nós tá com o boné do Tô no Lucro aí. Bonezinho aí, ó. O último o americano levou. Tu pede Chique. Tô no Lucro? Peço, claro. Tô no Porque lucro é aí, show é de a minha bola. primeira Agilizou opção. bastante, Não né? é, cara? Não facilitou pra Parabéns, gente. Parabéns pela iniciativa. Tô no lucro. Pois é, e aí tá apostando na gente aí, né? Apostando na ideia do Norte Podcast. E a gente agradece bastante aí o apoio do Tô no Lucro, né? E Espero que continue. espero que, Ouviu, Juan? espero que renove aí. Espero que renove o contrato com a gente. Exatamente, aí, porque é uma empresa boa pra caramba Sim. e a gente usa, né? É uma empresa que Sim. a gente tem prazer em divulgar o Tô no Necessária, Lucro. né? É uma empresa É, necessária. exatamente. Não, eu falei que eu vou fazer um videozinho depois do meu filho. Só que eu não vou comercializar não, que é proibido. Mas meu filho, ele chega, ele tá lá em casa, ele... Alô, tô no lucro? Ele liga, eu tô no lucro. Legal. Oi, tô no lucro. Já viciou o menino, É. já pediu delivery. É engraçadinho demais. Mas valeu, galera do Tô no Lucro. Melhor delivery da região, sem Da sombra de região, com dúvida. certeza. E aí vamos pedir o nosso petiscozinho Quer aqui. comer o quê? Aproveitar e pedir. É, né? tá no gatilho já, Pode porque pedir. o Jales falou semana passada, vocês pedem, já tá lá. É Mentira. porque é rápido. É rápido pra É caramba, rápido. né? Às vezes não, mas às vezes é bem rápido. Às vezes surpreende a gente a velocidade com que é. Teve um dia que a gente pediu, E rapidão foi foi. semana passada, a gente Foi, pediu, semana passada. aí o David, tipo assim, já foi buscar com 20 minutos ali fora. Pois é, foi rapidão. E a outra vez a gente pediu, demorou também. Pede comida mexicana. Tu gosta de comida mexicana? Muito bom. Tu é Árabe. Tu é origem árabe. Valeu, tô no lucro. Sírio. sírio. Nascido cara. em Beirute. Um sírio nascido em Beirute. Beirute foi aquela cidade que teve aquela explosão, foi? Ano passado? Foi. No Foi, né? Porto, no Porto. Cara, juntaram, que louco, mano. juntaram os elementos de uma bomba, tudo junto, né? Infelizmente, a tragédia. Tava no cais, né? Cais, É. tinha mais de 5 anos armazenada, é uma carga, né, irregular, Sim. nitrato. E a cidade com toda foi combustível. impactada, né? Não, ali é uma bomba, né? Fizeram uma bomba. Sem querer, fizeram uma bomba enorme. Pois é. Eu não sei se vocês lembram. Não é da época de vocês, não. Acho que não. Vocês são muito novos. Aqui uma outra explosão, caminhões indo para Canaã, Eldorado. Não. Tinha um problema na estrada, e tinha alguma coisa, fogo, alguma coisa. E aí coincidiu, foi a mesma coincidência. Um caminhão carregado com adubo nitrogenado, fertilizante, e um outro de combustível. E foi tentar passar. Tanto é que Duas bombas em movimento. não, aí juntou os dois. Tanto é que o motorista pediu para a esposa, os filhos descerem, porque sabia do risco. E não deu outra. E no local de fogo, explodiu que só encontraram a bota Os dois caminhões. dos caminhões, porque juntou os dois produtos ali. Enfim, Década de 90? 80? talvez início de 90. De 90? É. Caramba. Aqui. Foi em aqui na Canaã. estrada, aqui, 100 e poucos quilômetros daqui de redenção. Caramba. Foi eu- semelhante, só que lá o volume infinitamente maior. É, a gente viu É, umas filmagens, o cara Não, filmando assim, mano, parecia filme. Eu a nunca. propagação ali das ondas ali é coisa de louco. Pois é, você pensa que, tipo assim, ali você viu que o filme ele faz uma representação bem fiel da realidade, de como se uma bomba fosse explodir mesmo, Pois né? é, Beirute eu nasci, mas só nasci lá também. Mas Veio pro dizem Brasil. que é uma cidade linda, dizem que é a Suíça árabe, né? Ah, é? Lá é uma cidade moderna, né? Aham. Os árabes, diz que a moda saía de Paris, dos grandes centros, ia
para Beirute para depois ir pro resto Eu do acho mundo. esse né? nome Eu bonito. acho bonito, ó. Né? É, eu também acho bonito. Tem uma Do banda Beirute. de rock com esse nome, né? Não, tem uma música do... tem uma banda chamada Beirute. Beirute é uma Pois é, música do... Cara, pera aí, dá pra gente ver. Mas tem uma música muito bonita chamada Beirute, mas a banda é mexicana até. Não, então tem uma banda Beirute, Beirute? mesmo. Tem uma banda com esse É nome. Não, bonito, Beirute né? é a banda mesmo, Pois mas ela é é. mexicana. É mexicana? É mexicana. E tem um sanduíche. É de Santa Fé, É no isso México. que eu ia falar, é bonito e gostoso, que tem É, um tem sanduíche um também sandu- que é bom, É, né? é bom, verdade. pão sírio, Pão né? sírio, ovo, Exatamente. alface, Eu enfim. gosto. Tanto sanduíche quanto da banda. A banda é... E da cidade. Não fui ainda, mas... Não, eu não conheço. só Você não nasci voltou lá mais? Não. É o seguinte, lá não é igual no Brasil. Nasceu em Beirute, você é libanês. Não. Eu nasci em Beirute, mas seus pais são o quê? São sírios. Então você é sírio. Como meus pais eram sírios, então eu tive nacionalidade síria. Tá? Aí depois vim para o Brasil, naturalizei e passei a ser brasileiro, né? Então, eu estava em dívida com quem? Com o exército da Síria. Eu tentei ir para lá em 96, antes de vir Pra montar servir. a Granja Wab. Não, para passear. Ah, tá. Servir. Eu sou brasileiro, já estou em dia com o exército brasileiro. Atravessar né? o mundo aí pra Na servir. cabeça, Não, servir o eu exército, achei meio né? contra... E aí? Lá é 2 anos, se tiver em guerra fica 3, fica 4, né? E aí vai. Entendi. E aí, tá bom. Aí eu fui lá, peguei, aliás, eu fui, peguei o visto, né? Pedi, falei, olha, eu já fui sírio, tem algum problema? Fui na embaixada, para atendente, não, precisa de visto, normal, beleza. Eu morava em Goiânia, ainda tinha. Aí eu estava demorando, o cônsul, falei, ó, tem como você pegar e mandar para mim o visto? Tem, beleza. Eu deixei o valor lá da taxa, o SEDEX, fez e mandou, pegou o visto e tudo. Aí os primos começaram a ligar, não vem não, que o exército vai te pegar. Eu falei, mas como? Eu sou brasileiro, cara, eu tô em dia com o exército brasileiro. Tô de boa Aí aqui, ligou ó. o primeiro, o segundo, o terceiro, aí ligamos no Itamaraty e falou, não, aí tem dupla nacionalidade, né? Dupla nacionalidade. Aí eu tenho, né? Pra Síria, porque quando eu naturalizei, eu li um termo lá. Eu renego a nacionalidade síria, adoto a nacionalidade brasileira, tal. Então, para mim, deixei de ser sírio e passei a ser brasileiro, né? E pro Brasil foi isso que aconteceu. Agora, para Síria, eu não deixei de ser sírio. Ah, tá. E aí... É quase como se fosse igual o judeu, por exemplo. Tipo, que o judeu tu pode ser brasileiro e judeu de boa, né? Sim, é a mesma coisa. Por exemplo, meus irmãos que nasceram aqui, como umas irmãs que foram, até morou muito tempo lá depois, casou, eles pegaram a cidadania síria também, nato, não é naturalizado nem nada, porque os pais são sírios, pode ter nascido onde for, para Síria é Síria. A capital da Síria é Damasco, né? Damasco, é a capital mais antiga do mundo. É. Tem ruas lá, feiras lá de 5 mil anos, Que até hoje. até hoje. Em pé. Até hoje. Pré-Cristo, né? A Bíblia já fala Damasco, 5 né? mil anos. Já cita Oh. o nome já é Damasco, né? Na Bíblia. É onde Paulo anda, será? Não, né? Onde ele encontra Cristo? A estrada para Damasco? É, Eu creio que é. né? Agora eu Ali fiquei é confuso. tudo muito próximo. Por exemplo, É. você pegar a É capital da verdade. Síria para Damasco, para Beirute, são 120 quilômetros. E é Capital perto de uma ali de Israel? É, tudo É, né? encostado. É, Ali ó, Israel, que para o árabe Pois é é, Palestina, né? Aham. Ali pega Jordânia, pega aqueles países, Iraque. Iraque. Lá antigamente tudo era grande Síria, né? Por isso que são países irmãos, se considera. Sim. Aí pelas dominações foram dividindo para ficar mais fácil dominar. Maioria muçulmana. Muçulmana. No Líbano já é meio a meio, 50%. Aham. Na Síria, 90% muçulmano. É guerra que não 90% acaba muçulmano. mais com E essa... aí vai os outros países, a maioria é muçulmana. Aí tem as variáveis dos muçulmanos lá. Por isso né? que é uma guerra étnica sem fim ali, né? Assim, Territorial, né? Somente, eu Tem- acho. Ali para os árabes, a questão de Israel, a discussão é muito longa, né, Pois em relação é. a isso, mas para os árabes, o que se vê é o seguinte, é como se fosse uma grande fazenda, aí são todos irmãos dos herdeiros, aí você, Calil, é um dos herdeiros, aí chega um estranho e te tira de lá e pega o seu lugar, os outros em volta não vão aceitar. não Então, vão por deixar isso, barato, né? é o estranho ali para os Sim. árabes, é Israel. Só que aí eles já vêm com a justificativa lá, da época de Jacó, enfim. Exato. Uma discussão muito É uma grande. discussão infinita. É difícil ali encontrar a paz, é difícil, é uma pena, é uma pena. É, eu também acho bem difícil, porque não é só mais etnia, é uma guerra geopolítica que envolve Sim. um monte de interesse. Aí os Estados Unidos já chega no meio. Pois é, já e, chega- e tem os apoios externos de Sim. Rússia, Estados Unidos, China põe dedinho de um lado, Estados Unidos de outro, Rússia de outro.
E aí fica um interesse de arma, interesse de território, interesse de tanta coisa. Complicado. A guerra agora lá na Síria, né, que acompanharam vários anos e manteve o presidente, né? Aham. Ali é a Rússia, né, de um lado apoiando ele, Estados Unidos apoiando o rebelde. Ali tem tudo, Tem. menos alguém querendo defender o interesse do povo. É briga por Eu poder, também infelizmente. acredito nisso. Infelizmente É isso mesmo. isso. Até no início eu torci que ele caísse, porque na realidade ali era o pai dele que passou para ele e aí vai. Mas no final já estava torcendo para ele Continuar e e parar. ver se a paz é estabelecida de alguma forma, né? É muito complicado. A Exatamente. gente viu a Primavera Árabe lá em 2012, Primavera Árabe, por aí, né? Essa foi, foi antes da... Foi- da E aí você- No 2000 Egito, né? Isso, Isso, aí você vê que foi antes das é manifestações. bem complicado, porque Brasil. quando você derruba determinados regimes, que sejam algumas teocracias ou que sejam algumas milícias, Aí fica pior. aí fica pior, porque outra milícia toma conta do lugar, É, ou igual então o- o exército toma conta. No Iraque, né, com a derrubada do Saddam Hussein. Não, Saddam Hussein. Saddam Hussein. Foi. Que ele, né, capturado, morre e aí começa a germinar o Estado Islâmico. E fica pior, fica tudo pior, né? Porque o Saddam Hussein, de alguma forma, ele ali no poder, ele estabelecia uma certa ordem. Os cristãos, eles podiam ter igreja, ter cultos, os árabes também. E aí tinha uma certa ordem, havia umas divergências. E agora não, agora tá um peteco que se você fala Cara, que é mas cristão, você é decapitado. muito difícil isso, né, bicho? Porque o cara não genocida, É, né? É muito difícil você... Eu acho que não tem um lado... talvez parece que eu tô defendendo, né? Não, porque na internet você tem... Não, mas você Eu está entendi, correto. eu entendi. Você está correto. Veja bem. É. Sabe qual que é o grande problema? É os ocidentais, americanos, achar que lá os árabes, a cabeça deles vai funcionar igual eles estão Isso. acostumados. O Ocidente. Lá não funciona a Não. democracia, ponto. Não funciona. Lá é o seguinte, no Iraque, para voltar ao equilíbrio, vai ter um outro ditador para poder equilibrar. Por quê? Porque quando você fala, não, pode, qualquer um pode, é uma briga tão grande, todo mundo quer mandar, que não funciona. E Aí você pega, o que a gente torce, até se encontrar alguma outra forma, é alguém que olhe pelo povo. Isso. Mas tem que ter alguém que falar, eu mando, Mas tal, até- para poder seguir, para manter a ordem, senão Até é essa- a bagunça que está lá agora. Exato. Até essa expressão povo, para eles, não é igual para nós aqui no Não. Ocidente. Né? Eles não têm, eu acho que eles não têm essa ideia de povo igual o Ocidente tem, né? Eu acho que é bem complicado. A gente vê tudo, muito isso velho. em Neil Ferguson, né? Explicando bastante Sim, isso, assim, que ele fala, o cara, historiador, né? é exatamente o que você fala, não é, são dois mundos completamente diferentes. Então, essa democracia que a gente acha que é o melhor dos mundos aqui, e que nem eu acho, assim, é o menos pior mesmo. É o menos pior, concordo com o Churchill. Tipo assim, a democracia é o pior de todos os governos, com exceção de todos os outros. Para lá é diferente, eu acho que existe uma necessidade, porque como a religião, ela faz parte, tá no sangue das pessoas, Tá na tradição, tá né? enraizado, A né? religião ela tem uma força gigantesca sobre as tradições. É necessário que essa religião esteja inserida dentro do Estado, que é o que a gente chama de teocracia, né? Então, é o povo que é isso, de certa forma, que você está falando. Né? É diferente lá, que acabamos de falar aqui, por exemplo, Damasco é uma capital de 5 mil anos. Então, qual que é a diferença lá para o Brasil? O Brasil é uma criança. Criança, qualquer coisinha, tá tudo bem, brigou ali, mas tá bem. Lá não, lá já tem toda uma história, né, por trás. Então, qualquer coisa pequena para nós é grande para eles pelas histórias que eles têm de passado lá. Então, é diferente. E pode ver, a maioria desses ditadores foram criados pelos americanos. Se Certo. for buscar Viagem, cadáver, né? você pega o terrorista lá das Torres Gêmeas, o O Osama. Osama Bin Laden. Osama Né? Bin Laden. A educação foi treinado ocidental. não, foi treinado, ele era dos americanos. Ele aprendeu com Tecnologia eles. ocidental que estavam usando. Então ali é um processo de dominação. Agora, por exemplo, você pega, nós falamos da Síria, né, do presidente. Só que lá tem pobre, mas não tem miserável. Lá tem onde morar, tem o que comer, tem o que vestir. E o árabe também ele tem vergonha da pobreza. Tem essa diferença. Em que sentido? Ele considera que ele tem que sair daquela situação. Meu pai, por exemplo, por que ele atravessou o oceano sem saber falar a língua, cultura diferente, deixou 3 filhos para trás para poder vir e começar a vida? Porque ele acha que a obrigação dele é procurar um lugar melhor para ele se desenvolver. É o que eu falava, se meu pai passou fome algum dia, eu nunca vou saber porque ele teria vergonha de me falar que passou fome. Aqui no Brasil não, a gente já acha, nossa, eu passei fome e tal. Já é uma glória, cultural. né? Então assim, Interessante. não que seja errado, mas quando você tem, digamos, eu vendo pela ótica árabe,
te obriga mais a você lutar para sair daquela condição, né? Isso é ali todo o Oriente, porque parece que tem essa característica, né? Você coloca um judeu aqui, com 3 meses, o cara já é dono do bairro inteiro. Oriente Médio, né? Não, o judeu já não é árabe, mas ele o tem... judeu com uma caricatura já falar isso, né? Não, mas eles têm também, eles têm os méritos deles, lógico. Aham. É porque, assim, eu acho que a vida lá é tão dura que chega aqui no Brasil, às vezes é o brasileiro que não percebe que, apesar de toda a desgraceira que existe, Ainda é bom. política e tal, mas o Brasil é um país fantástico. Tanto é que com toda a bandalheira que tem aqui no Brasil, tá em pé e não tá quebrado de tudo ainda. Sim. Pode estar devendo um pouco mais, um pouco menos, mas não quebra. quebra. Roubam e não quebra, porque é muito rico o país. Ele sozinho te levanta. Sim. Então, para quem está acostumado nos países árabes, aquela dificuldade danada, chega aqui... Tira de letra. Vê a bonança. Mas vê isso tem naquele documentário, assim, não é o Oriente Médio ali, mas aquele American Factor, que ganhou o Oscar de melhor documentário, fala sobre isso. Que a dominação chinesa não é por acaso. Aí os chineses compram uma fábrica nos Estados Unidos e colocam chineses para trabalhar com americanos. E os chineses são muito austeros, são muito disciplinados, né? E aí vai conversar com o chinês, o que você acha? Aí o cara fica conversando e fala, não, pode falar. Eu falo, não, todo sem graça. O americano não sabe trabalhar. Então, assim, a gente trabalha pra caramba. E aí, o que o documentário quer mostrar? Que não é à toa esse processo de emancipação chinesa, porque, como você falou, os caras saem de uma realidade em que ele concorre com 1 bilhão de pessoas, aí ele chega... eu tive um professor que falou, que um chinês falou pra ele, cara, vocês não sabem o que é concorrência. Você não sabe. Eu chego, tipo assim, os caras chegam aqui, como você falou, e o cara, bom, eu tenho uma oportunidade para... Tu comentou que os caras estudam para não precisar deixar de estudar para levantar, para ir comer, eles injetam soro. Eles ficam tomando soro enquanto estudam, para não precisar levantar, né, para não precisar Pra parar para comer. Poxa, Olha que doido isso. O exame nacional de ensino médio mais difícil do mundo. Mas, cara, você Não, pensa... a China tá em primeiro lugar da educação, você né, pensa pela assim, OCDE. cara, é 1 bilhão de habitantes, mano. Você vai concorrer com isso aí, né? Com 1 bilhão de pessoas. uma das forças do país é exatamente o número de população dele. Então, nesse Exato. quesito, a China já é Então uma vamos sair potência. daqui, não cabe todo mundo aqui, vamos dominar o mundo. Não, e essa expansão chinesa já não é de hoje, né? Eu lembro de um caso já antigo, a empresa, os motores de geladeira, a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. Aí os chineses convidaram, eles não tinham a tecnologia. Aí convidaram, não, vamos montar lá, vamos ser sócio, e a gente monta tudo para você e tal, só queremos o departamento pessoal. Tá? E aí, uma proposta fantástica lá, foi e montou, lá na China. E aí era só os chineses entrando e saindo, rodízio de funcionário. Não parava a fábrica, no caso. Não, funcionava, mas só entrava, ficava pouco tempo, saía, entrava outros. Pouco tempo, do outro lado da avenida, construindo uma fábrica 10 vezes maior, tal, pode ficar com essa, pronto, pegou a tecnologia, então fizeram isso, né? É o que eu acho que os chineses fizeram isso com toda a tecnologia americana, com todas as fábricas que parece que se eu não me engano, isso foi um acordo entre China e Estados Unidos, na década de 80, na época do Reagan ainda, eu acho. Que a proposta foi essa, vocês podem trazer as fábricas de vocês para cá, vocês podem usar a nossa mão de obra, que é muito barata, ou seja, o lucro de vocês vai triplicar, ou enfim, né? Vocês vão ganhar 10 vezes Como mais. bom americano imediatista, né? Só que tem uma coisa, a gente pode reproduzir a tecnologia de vocês. E aí esse foi o acordo. Vocês lembram que o que a China produzia era muito ruim? Antigamente Lembro. era muito ruim, né? É sempre mais fraquinho. Hoje não, é Mas isso aí tudo foi muito bom. É até melhor, muitas vezes, a tecnologia chinesa de roupa, calçado, celular, carro, tudo. Mas isso aí foi a criação das offshores, né, tá falando, né? Que é, por exemplo, as empresas como Nike, as empresas como Apple, que Sim. viram, olha, a gente tem uma mão de obra extremamente barata, não tem uma regulamentação do Estado com respeito... Pelo contrário, o Estado ele vai liberar. Exatamente, porque... Você escravizar o nosso povo. Exatamente, não tem uma regulamentação de direito trabalhista, não tem sindicatos, né? Que é um paradoxo, né, isso, assim, um governo comunista não tem sindicato. Não tem sindicato, assim, então você é muito Não, louco. só tem sindicatos quando eles não tomam poder. Depois que tem tomam poder, objetivo, mata todo mundo. Tem um objetivo claro, né? E aí mandaram a galera pra lá, você tem uma mão de obra barata. As empresas começaram exatamente com a visão imediata e falou, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E ganharam. E aí começaram a fabricar o mundo lá na China, né? E hoje a gente tá vendo a industrialização
A gente falou sobre isso naquele episódio. Sim, foi. A gente trocando ideia. Mas é isso, agora quebrou, né? As indústrias aqui, por exemplo, a indústria têxtil, brinquedo, e aí vai. Quebrou as indústrias daqui e do resto do mundo. Agora, até correr atrás e equilibrar, inclusive os Estados Unidos, dando grandes incentivos para as indústrias voltarem para lá, é difícil. Porque a China se reergueu com dinheiro americano. Sim. A maior reserva de dólar do mundo é chinesa. Dinheiro americano. É engraçado isso, né? E Cara, agora eu estão acho se que é o fim de um lascando. ciclo, assim como a gente falou de impérios, né? Teve o Império Romano, que ficou até 470 depois de Cristo. Você teve o Império Persa, teve o Império Babilônico, você teve o Império Americano, vai cair, vai vir outro, e esse é cíclico. Eu acho que Vai ver a China, aí vai cair de novo. tu vai aí ver cada vez mais K-pop aí. só o Brasil que não vai boys- pra frente, meu Deus. O Brasil que eu falei ontem, o Brasil é um eterno país em desenvolvimento, assim, eternamente em desenvolvimento. Nunca deixa de se desenvolver. Nunca deixa de estar em desenvolvimento. O Brasil, como a gente veio falando, o detalhe é que ele é muito rico. Uma vez, eu analisando, aqui o pessoal às vezes fala, o pessoal de Belém é preguiçoso, né? Tem isso aqui do sul, sudeste, né? Fala mesmo. O belenense é preguiçoso e tal. Aí, uma época, já tem alguns anos, eu tinha uma lavoura de abacaxi. Aí eu estava lá umas 2 horas da tarde, um senhor trabalhando, 2 camisas, luva, chapéu, tal, porque é espinhento e calor, o trem é trabalhoso, não é fácil não. Na época ele ganhava lá um valor de uma diária, né? E eu fiz as contas, falei, mineiro ali, se ele tiver 3 filhos, ele, esposa, 3 filhos, a diária é para comer e olha lá, né? Aí foi quando eu fiz a comparação com o belenense que falam que é preguiçoso. Só que aí o belenense lá, ele não precisa trabalhar, né? Ele tem o açaí, ele tem o peixe, a alimentação dele vai ser melhor do que está trabalhando aqui no sol, no meio dos espinhos, né? Tem a farinha. Aí, assim, questão de trabalhar mais ou menos é em função da natureza. E aqui no Brasil, de modo geral, a natureza te dá as coisas. Então, você não precisa se esforçar. Japão, por que eles se esforçam tanto? Não tem, eles têm que se virar. O chinês, por que ele trabalha 20 horas por dia? Porque tem que se virar para sobreviver. A concorrência é muito grande. Então, o que o Brasil precisa é pegar essa riqueza natural que temos e transformar num benefício para todos, com um padrão de vida melhor. A gente pega os índios, os extrativistas, tal, que todo mundo fala que é bonito, tal, a mata, minério que nós temos, só que nós estamos em cima da riqueza, embaixo da riqueza e na miséria. Interessante, né? O que adianta isso aí? A floresta é linda, vale não sei quantos quadrilhões, as coisas que temos para descobrir, mas está passando fome. O índio morrendo por desnutrição, exatamente. falta de comida, não tem sentido. E então, não tem incentivo para eles produzir, né? Não tem. Quando querem, essa dificuldade que vocês estão vendo. E quando surge algum extrativismo é com base completamente ilegal, a maioria, né? Assim, quando surge alguma coisa... Não, assim, infelizmente, o Brasil não conhece o Brasil, e quem não é do Brasil, que tem outros interesses, falam e o resto do Brasil acredita no que eles estão falando. Exemplo, extrativismo. Eu fui secretário adjunto de Agricultura do Estado. E a gente recebia pessoas de todos os lugares. Um dia, chegou um pessoal lá com o secretário, eu estava junto, e aí eles falando que era um extrativista, e lá tem uma empresa muito grande. Vou falar o nome, a Natura. Né? Todo mundo, Natura, tal, que tem um nome, respeita a natureza e tudo mais. Tem linhas, né, dos extratos da Amazônia. Aí falando que ele estava fornecendo para essa grande empresa. Aqui em Redenção? Em Belém. Belém. Lá tá. Aí ele falou, poxa, legal, bom demais, é o sonho, né? Extrativismo, natureza, equilíbrio, tal, e renda. E uma empresa com essa peste aí, né, de... Lógico. Ecológica. Aí tá bom. Não, beleza. Como que é? Como que tá sendo? O que vocês estão conseguindo tirar? Uns 1.500, 2.000 por mês? Não, lá a gente tá tirando R$400, R$500. Poxa, é um trabalho escravo. Tá fazendo. Então, assim, que beleza tem nisso? Para quem que está indo essa beleza? Para aquele que está lá no meio extrativista, não é. Trabalhador, né? Então, assim, a gente que é do meio, eu sou engenheiro agrônomo, a gente entende um pouco, é muita hipocrisia que a gente vê. A verdade é essa. Tu é um dos grandes representantes aqui do agro, né? Como é, na tua visão, assim, qual é a rixa que tipo assim, que tem entre o agro hoje e essa questão dos índios, do garimpo, assim, como é que a gente faz para acabar com isso? Porque eu vejo uma grande contradição
nisso tudo, né? A gente, uma das maiores fontes de renda da nossa região é do agro, em todos os sentidos, né? A questão de produtividade, minério e tudo mais. E aí a gente tem essa narrativa, né, de preservação, tem essa narrativa, agora mais do que nunca, né, tava tendo uma guerra lá em Brasília com os índios lá, sobre demarcação indígena. E aí vem dados, por exemplo, sobre o fato do Brasil ser o país que mais preserva suas florestas, né, a gente tem aí 63% das florestas preservadas, nenhum outro país chega nem perto disso, né, e aí vive essa guerra, cara. É o seguinte, é o brasileiro sempre dando tiro no pé. É exatamente isso que você falou. Nós temos 66% de todo o território nacional preservado. Aqui no Pará são 75% preservado. Só no nosso estado. Só no estado do Pará são 75%. E taxam a gente como sendo desmatador, que é contra a natureza. Aonde existe isso no mundo? Aonde existe? O próprio brasileiro critica. É isso que não entra na minha cabeça. O europeu, o americano criticar, beleza. O que acontece? Só para vocês terem uma noção, no Pará, dentro do estado do Pará, nós temos pelo menos um Paraná e meio de terra roxa estruturada, uma terra muito boa, tal. Quer dizer, não é só o clima nosso que é bom, nós temos solo também. Só que aí é uma forma de não deixar desenvolver mais, é segurar a mata. A mata nada mais é do que uma reserva de mercado para não concorrer, os agricultores expandir mais e concorrer com o americano e europeu. Tanto é que quem grita muito é os franceses, agricultores franceses, dos países da Europa e os americanos. Só te cortando, teve uma campanha nos Estados Unidos, Exato. Tipo, agricultura aqui, fazenda aqui, reserva lá, floresta lá. Exatamente isso. E ainda chegou a comida? Diga lá. Já chegou, estou no lucro, ó. Está chegando. Então é isso. O que precisa é o brasileiro de São Paulo, do Rio, dos grandes centros, que é os que criticam, né, a Amazônia e tudo mais, entender um pouco mais qual que é o interesse. Aí você vai para as ONGs e as organizações não governamentais. São bilhões de subsídios que é dado, vamos pegar os americanos. O que é ele pegar 10, 20 milhões, dar para uma ONG para barrar o desenvolvimento do agronegócio? Agora, o detalhe é o seguinte, quando a gente fala assim, dá a impressão que o agricultor ele quer avançar sobre a massa. Não quer e não precisa. Tem esse porque detalhe. Não quer e não precisa. A impressão que deixa é o seguinte, tem um monte de mata lá, não. Aí vem um agricultor malvadão, fazendeiro malvadão, e aí quer queimar a mata para fazer plantação, para criar gado, para fazer essas coisas. Essa é a imagem. Só informação para vocês, um estudo antigo da Petrobras, já tem um tempo isso, levantando, ó, chegou no lucro, chegou. Foi rápido. É rápido mesmo. Eles levantaram só a região leste do estado do Pará, que é aqui, beirando Tocantins, Maranhão, Sim. É a área que daria para plantar cana de açúcar, fazer o álcool, sem precisar desmatar nada, só as áreas abertas, eram 6 milhões de hectares. Calma aí, eu não entendi. Um estudo da Petrobras, um levantamento para plantar cana, não hoje, já antigo, que depois se deram um jeito de proibir o plantio de cana aqui na região amazônica, com o intuito de álcool, né, de usina. Só na região leste, que é essa área aqui do Pará, ligada aqui, Araguaia, Tocantins, né, Maranhão, essa divisa aí, se você pegar que não precisa de irrigação, são 6 milhões de hectares que daria para plantar sem sem derrubar nenhuma árvore, sem abrir nenhuma área. Sabe quanto que a agricultura ocupa de todas essas áreas abertas? 9%. E são recordes e recordes de produção. 9% só. Eu vou fazer só um contraponto, senão a gente vai ter que fazer uma conversa de compadre aqui. Diga lá, mano. Porque vocês já estão bem alinhados nesse ponto. E eu preciso fazer, porque senão a galera assiste para lá. Não, tu já faz uma pergunta um pouco já voltada, tipo assim, que vem o fazendeiro malvadão, já vem o ônibus. Mas, vamos lá. Uma pergunta, Fifi. Esses relatórios, esses estudos que saem, assim, toda hora tem, dia após dia, de organizações internacionais, por exemplo,
eu vi semana passada que falava assim, que o desmatamento esse ano está maior do que em 12 anos. Assim, o governo, o Salles pediu para sair, né? Agora, anteontem. Esses estudos, eles são sérios, são confiáveis, eles são tendenciosos, são direcionados, são pagos. Como é que funciona isso? São extremamente tendenciosos, pagos, fraude nos dados climáticos. Tanto é que que conseguiu entrar no sistema lá americano e pôs os arquivos a fraude climática. Porque tem as boias nos oceanos, que é para pegar temperatura, clima, Sim. E ele pegou lá dentro os documentos, as fraudes, os dados que são e os dados que eles soltaram. Entendi. Então isso é comprovado já. Sim. Outra coisa, vamos analisar bem, gente. Nós estamos num universo. Sim. A Terra, talvez até a arrogância do ser humano, nossa, achar que nós somos grandes coisas. Não somos nada diante do universo. Né? Assim como matéria, não somos nada. Então tá. Você é refrigerante, alguma não, coisa? Obrigado. Tomando água. Primeiro, oxigênio, que eles falavam, é o pulmão do mundo, balela. Oxigênio são as algas que estão nos oceanos. Então, a floresta amazônica está em equilíbrio. Tá? Mesmo tanto que ela emite oxigênio durante o dia, ela consome à noite. Boa, Renato. Bem, só levanta a mão. Então, assim, não é isso. Outra coisa, aí fala, o aquecimento global. O mundo tem ondas que ele vai esquentando e depois vai esfriando. Muito pelo contrário, o globo como um todo, ele está esfriando e não esquentando. Tá? Aí você fala, não, filho, mas ali tinha uma mata, era fresquinho. Sim, o microclima local vai interferir. Agora, no clima do globo terrestre não interfere nada. Mas só um dado. Só para vocês terem uma noção, não lembro aqui os números, mas só ordem de grandeza. A variação do que é emitido, aí falam de carbono, de sequestro, que é o gás da vida, tá? Eles falam como se fosse da morte, é o contrário, é o gás da vida. Que é emissão de poluentes, de efeito estufa, tudo mais. Só o que a natureza solta, que é os vulcões, tal, varia de X a Y, que eu não lembro esses números, mas isso é 13 vezes mais do que tudo que a humanidade dá conta de emitir. Então, outra balela. Com isso, eu não estou falando que tem que poluir nem nada, mas eu só estou assim, tentando mostrar que é muita hipocrisia, não tem como. E aí nós não analisamos e acreditamos nesse tipo de conversa. O Sol ele tem as ondas de calor dele. Essas variações que vão interferir aqui na Terra. Tá? Pois é, esses dados, eles são muito contraditórios, porque hoje a gente vê, come aí, porque tá bom. Comida mexicana aí, tu é árabe, mas... É um árabe comendo... Eu ruim esse queijo aí, que não sabe. Porque queijo tem que ter uma ciência. Moleque doido. É um árabe comendo... Passei pro diretor. Sírio, na verdade, comendo comida mexicana. Em Redenção no Pará. O que quer, meu amigo? Muito bom. O quê? Tá. Esse diretor quer. Diretor, aceita? Hoje, há 2 grupos de cientistas. Né? Assim, eu acho muito engraçado quando fala consenso científico. Eu acho que nunca houve consenso científico no universo. Assim, no mundo, assim. É um consenso científico, assim, é palhaço pra caramba esse tipo de afirmação. Porque os cientistas sempre disputaram, né, suas pesquisas e tudo mais. E hoje mais do que nunca, porque hoje há uma interferência política na ciência, uma interferência diretamente política na ciência. Então, há um grupo de cientistas que fala assim, não, há aquecimento global, ele é causado pela ação humana, em sua maior parte, e a gente tem, aliás, os que eu mais vi são os que falam assim, e a gente não tem como reverter um processo de desastre climático. A gente não tem como. Se hoje a gente parasse de funcionar todos os carros, todas as fábricas, tudo, ainda assim a Terra ia continuar, né, com esses efeitos que a gente começou. E há um segundo grupo de cientistas que fala, não, né, existe um aquecimento global, mas não é causado pela ação humana. É um próprio ciclo do universo. Ele mesmo passa por essas mutações, né? Por exemplo, as vacas, o que elas soltam de CO2 através de flatulência, arroto, é incalculável, é bem maior em relação ao que o próprio ser humano faz. Tanto é que uma das invenções mais
promissoras hoje na Inglaterra, parece que foi uma máscara para umas vacas. Tu viu isso? Não vi. Mas eu acredito. É uma máscara. Pois é uma máscara para uma vaca que vai diminuir, ela vai transformar o CO2 em outra coisa lá. É bem interessante isso. Eu tava conversando com a Ruth sobre isso. Falei, sabe o que é isso aqui? Ela não. Eu fui explicar para ela, né? E aí, esse outro grupo de cientistas fala o seguinte: não somos nós que causamos isso. Há aquecimento global, de fato também é irreversível, eles falam, mas não é a gente que começou isso. A gente não tem esse poder, essa dimensão para poder fazer com que haja um aquecimento global no planeta inteiro. Tu é o cara que está de acordo com esse segundo grupo de cientistas, né? Eu, particularmente, vejo mais verossimilhança também neles. Porque há certo tipo de danos que a gente pode causar. Eu acredito nisso. A gente tem que parar de causar esses danos, mas é local. Né? Sim. Eu acho que a gente tem que parar. O fato da gente não acreditar que é a gente que causa aquecimento global, não quer dizer que a gente tem que continuar poluindo, né? Com essa merda. Não é uma carta branca pra você falar assim, não, agora derruba tudo. Porque tem gente que acha isso. Fala assim, não, cara. Tem muita gente que acha isso. Pois é, eu falo assim, não, a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que parar de jogar lixo nos rios, jogar lixo. A gente tem que. Eu sou extremamente simpático em relação à proteção dos animais. Assim, eu sou extremamente generoso quanto a isso, sabe? Eu falei assim, não, a gente tem que. Se a gente pode não causar dor aos animais, eu acho que a gente deveria não causar dor aos animais, né? Se a gente pode criar. Isso virou meio clichê também, né? Tipo assim, uma criação de gado humanizado. Eu acho isso uma bobagem. Assim, não é questão de humanizado, mas, cara, é realmente respeitar certos códigos e não poder infligir mesmo dor. Se eu posso matar um animal e não fazendo com que ele tenha o menos de sofrimento possível, eu acho bom. Eu acho da hora. Eu falei assim, bem, da hora, né? Eu sou carnívoro, eu gosto de carne pra caramba. E se eu souber que eu tô comendo uma carne da qual o animal não sofreu tanto, pra mim é da hora. Assim. Lindbergh, deixa assim, só alguns pontos aí. Você falou vários pontos interessantes. Deixa eu começar pelo último. Questão do animal. Tem no processo do abate bovino, né, que a gente cria para matar, para comer. Uhum. Tá? Faz parte da natureza, da cadeia alimentar e tudo mais. Quanto mais estresse ele sofre, ele solta substâncias na carne que vão ter uma conservação menor. Então não é nem interessante para a indústria estressar o animal. Para o consumidor, né? Se você tiver a curiosidade de ir no frigorífico observar, daqui eu acho que é assim também, eles já fazem os corredores para o abate já não reto, que aquilo estressa, que é para ele não ficar vendo na frente. Então aquilo tudo é para conforto animal. Que da hora. Às vezes o pessoal fala, poxa, dá um tiro na testa, um tiro de ar na cabeça que é instantâneo. Então aquilo é exatamente para não ter esse sofrimento. Então, assim, as indústrias já são preocupadas com isso, né? O produtor é preocupado, por exemplo, no transporte, machuca o animal, eles tiram o pedaço de carne, é prejuízo para ele. Até por questões econômicas, tem que tratar bem o animal, né? Questão dos gases que você falou aí, dos animais, é uma balela tão grande, que... que as vacas emitem CO2? Assim? Não, tudo bem, emitem, nós emitimos, o planeta emite. Emite, só que tem um equilíbrio nisso aí. Vamos lá. Vamos. Carbono, não é? O pessoal não fala sequestro de carbono, vocês não já ouviram falar muito isso, como sendo uma coisa boa? Até vendendo o título de carbono. Agora vocês sabem o que é carbono na prática? Vocês sabem o que é sequestro de carbono na prática? A maioria não sabe. Eu não sei. Sabe o que é sequestro? Madeira. É o tronco das árvores, isso é o sequestro de carbono. Então vamos lá. Eu sempre falo um negócio até para chocar. O pessoal mais ecológico que existe é o madeireiro. É o madeireiro. E eu explico para vocês. Por quê? Você ficou bom no corte, hein? Repete de novo. Deixa eu falar. Falei. Não, o madeireiro dentro do segmento rural, é um dos mais ecológicos que tem. Por quê? Vamos lá, o sequestro de carbono
é sequestrar. Você está falando pegar, juntar, colocar em algum lugar. Onde que é? A madeira. É a madeira. Então, quando você tem a mata, você plantou, que aí entra também para o capim, que não considera que emite o gás, mas não considera o sequestro pelo capim. Ele vai juntando. E eu tenho um reflorestamento de teca. E aí tem as árvores. Aí você vai medindo o desenvolvimento delas, ou seja, está sequestrando carbono. Isso aí. Elas vão crescendo. 4 centímetros, depois 3, 2,5 por ano. Aí você corta do lado, para abrir espaço para elas. Que o reflorestamento, a condução dele é dessa forma. No outro ano, já volta para os 4, 5 centímetros. Ou seja, sequestrou muito mais carbono. Então vamos lá para o madeireiro. Ele entra numa mata, abre as estradas, tá? Derrubou ali, chegou numa árvore, que interessa para ele. A partir do momento que ele derrubou aquela árvore, pode derrubar em cima das outras, tal, que às vezes mostra aquelas cenas, tal. Aquilo é a reciclagem que está sendo feita. E a árvore ela vai morrer também. Ela tem a vida útil. Tá? Chega um ponto que ela morre também. Tirou aquela árvore, aquele tronco de madeira. Primeiro, abriu uma clareira, é luz que está ali, está cheio de semente em dormência para germinar. Ali você pode medir o sequestro de carbono, é infinitamente maior do que quando estava aquela árvore. Entendi. Porque a sombra... Estava tudo equilibrado ali. Pois é, a sombra ela faz com que a planta Ali não se embaixo desenvolva. Ali tem um monte querendo desenvolver e sequestrar mais sem carbono. sol não desenvolve. Exatamente. Aí tirou, tá bom. Aí tirou ali, já melhorou a questão do sequestro de carbono ali naquele local. Tá? Sem contar que se tirou uma espécie de interesse econômico, ali está cheio de semente daquela espécie. Né? Então vai enriquecer a mata com aquelas espécies, dando espaço para mais árvores nascerem. Ele levou esse tronco embora. Com detalhe, pode entrar, fazer o regaço que for, depois de 5 anos está tudo recomposto lá. Não precisa plantar nada, pode voltar lá que está tudo mato que você... Mas e quando esse desmatamento, ele é feito desproporcionalmente? Eu estou falando do madeireiro. Tá. Eu não estou falando de limpeza, legal. corte raso. Não, eu não estou falando de corte raso, não. Posso voltar isso aí depois. Estou falando do madeireiro. Sim. Não tirar toda a mata, tá? Tirou, eu estou falando para vocês que enriqueceu ela. Sim. Tá? E com detalhe, ele tirou um produto, não tirou? É a madeira. Qual que é o produto mais ecológico do que a madeira? Aqui, ó. Aqui nós estamos num ambiente de concreto. Sim. Amanhã vocês vão derrubar isso aí por algum motivo, jogar... Quantos anos vai ficar na natureza? A madeira é biodegradável, tinha que incentivar mais o consumo da madeira. Então, assim, é tudo ao contrário, cara. É tudo ao contrário. Estou te falando do ponto de vista técnico. Não, então... eu tô entendendo. E é bem eu sei que vocês nunca ouviram essa versão, mas é isso. Não, os fatos são esses. não, nem esse incentivo também. Não, aí tá. Aí... Eu vejo essa galera rasgando o cu quando houve um trem desse. Essas galera de ONG. Não, e quem está falando para vocês, gente, vejam bem, não vamos assim, eu só estou querendo colocar a realidade do jeito que ela é. Eu não estou falando que há necessidade de avançar na mata mais do que o necessário. Tem que abrir, porque até hoje eu não vi plantar arroz, feijão, criar boi em cima de árvore. Tá? Então, esses que criticam, às vezes, lá nos grandes centros, eles estão tomando café que foi de área desmatada. Eles estão vestindo uma roupa de algodão que veio de área que já foi desmatada. E falam como se fosse o absurdo. Não, para conseguir... E quem que fala para desmatar mais ou menos? É a sociedade global consumindo. Quanto mais forem consumindo, vão avançar sobre a mata. Não tem como. Então, assim, e quem está falando para vocês, na época que era presidente do Sindicato Rural, foi o único presidente que assinou um termo de compromisso com o Ministério Público, não tinha obrigação nenhuma de assinar, pelo desmatamento zero, mas para regularizar as que estão, porque já temos áreas abertas. Isso eu não estou falando que tem que avançar. Agora, é hipocrisia falar que se o madeireiro entrar, tirar meia dúzia de árvore lá, está destruindo. Não, ele está beneficiando. Mas nunca é meia dúzia. Assim, eu entendi, lógico. Não, eu falo, é meia dúzia, sim. Meia dúzia. Tá. Sabe por quê? Não, calma aí. Por que quando eu falo meia dúzia? Eu estou te falando de produtividade. Eu tenho... não é madeira para você começar... Não, ele vai tirar. Só que é o seguinte, gente, o custo é muito alto. Até você abrir uma estrada ali no meio, tem rios, até você atravessar. Num hectare, você vai encontrar uma árvore, 2 e olha lá. Eu tenho alguns poucos hectares de teca. Por hectare, eu plantei 1.000 plantas, mais para conduzir elas, que eu reduzi para 500, que é o manejo delas, que é para elas irem engrossando, aquilo que eu expliquei. Que aí vou reduzir para 250, que eu vou tirar 100. Eu vou tirar 100 árvores por hectare. Daqui a 18 anos.
25, mas já está com 15. Na época me falaram que era doido. Falei, o tempo vai passar e está passando já. Está chegando, já estou fazendo os cortes. Então, gente, eu incentivo o reflorestamento. Eu acho que cada árvore reflorestada é um a menos para tirar da mata, mas o custo é muito alto. Eu só estou querendo trazer à luz que é muito mal visto uma classe que ajuda no desenvolvimento e não estão prejudicando a natureza. Aí vamos lá, aí você fala, não, filho, mas aí depois chega, faz o corte raso, aí põe capim e tal. Para a abertura de área, é esse o processo. Não tem como você acabar com aquele tanto de vegetação ali para pôr o pasto, sem o uso do fogo, por exemplo. E o fogo também é utilizado hoje, muitas vezes, para subsistência. Sim, as roças. isso aí então, isso aí normal. é cultural também. Então, é isso que eu acho que o brasileiro precisa conhecer um pouco mais do Brasil, precisa entender um pouco mais de como que de fato, as coisas acontecem na natureza e para realmente acusar quem tem que ser acusado e assim, você, não nego que me entristece. Eu sei a dificuldade de um agricultor. Eu sou engenheiro agrônomo, eu acompanho. E é difícil encontrar assim, uma profissão que tenha uma obrigatoriedade de trabalhar tanto. Agricultores que ficam 48 horas direto ou mais, sem dormir, porque não pode, porque tem que estar colhendo e tal. Então, assim, é muito estressante. E a vocação natural do Brasil é o agronegócio. Principalmente na nossa região, né? Então é o que ajuda na balança comercial. Então, se a pessoa tem um emprego, às vezes, numa concessionária de veículo, ele não está sabendo que é o agronegócio está ajudando ele. Está salvando a economia agora, é o agro. Está salvando. Então, assim, às vezes eu sou bem enfático, mas no sentido de alertar, de fazer um contraponto. Né? O Brasil, agora você falou questão de garrafa, de praticamente tudo que você falou, onde que está a poluição? Nos grandes centros. É o que o Ricardo Salles falava, é o melhor ministro de meio ambiente que já teve, gente. Ele não foi hipócrita como os demais. Os demais estavam a serviço de outros governos. E ele estava a serviço do Brasil. E ele realmente quis pegar o problema na raiz. O problema é o saneamento. Aqui em Redenção, por exemplo, nós estamos aqui, tem saneamento, tem esgoto. Acho que 2% dos municípios do Brasil. Então, assim, 2%. os grandes problemas de ecologia que vão nos afetar estão nos grandes centros, estão nas cidades, e não no meio rural. Só pegando o gancho, acho que a gente fica no meio dessa guerra de narrativas, dessa briga de narrativas, isso é muito prejudicial para o povo, para o povão que não tem esse tempo de estudar, para o povão que está trabalhando para colocar comida na mesa. Então, assim, eu também fico perdido no meio de tudo isso. A gente conversa bastante sobre isso, porque vem dados de um lado. Mas, dados, né? Os caras estão sendo científicos aqui. Aí vem dados de outro, que é exatamente o oposto daquilo que o outro está falando. Você fica, para quem eu vou, em quem eu vou acreditar, sendo que por trás de todos esses dados existe o que, infelizmente, o que me entristece muito, uma guerra ideológica. Eu uso os dados para fomentar, e por mais errados que eles estejam, para fomentar a minha visão ideológica de mundo. Eu acho que realmente as pessoas precisam conhecer mais, porque quando algum artista global está no seu apartamento fazendo algum vídeo que foi pedido por alguma ONG, ele não faz a mínima ideia da galera que vive na nossa região. O outro ponto no meio de tudo isso, a gente vive num estado que tem muita briga por terra, né? A gente vive num estado em que as pessoas, por exemplo, já teve morte que internacionalmente reconhecida da Dorothy Stang, a gente teve essa briga ecológica que também permeia aqui o nosso imaginário, né? O nosso consciente coletivo aqui. Qual que é o problema que eu vejo? Algumas pessoas que acho que mal intencionadas existem em todos os lados, que se aproveitam para desmatar ilegalmente, para extrair recursos naturais de uma forma que não é legal, porque hoje tudo, você sabe melhor do que eu, que tudo tem uma licença para tudo. Tem uma licença de queima, tem um planejamento, manejo florestal que você tem que fazer. Né? O agricultor que quer trabalhar corretamente, ele está amarrado pelo Estado de todos os lados. Né? Para conseguir fazer alguma coisa minimamente com um retorno minimamente razoável para ele. Só que no meio disso, entra uma galera que eu acho que é um pouco mal intencionada e se aproveita desse movimento político. Hoje a gente está muito mais para o lado, a sua versão tem mais força, o lado técnico de que o desmatamento não acontece dessa forma, de que as pessoas têm que conhecer mais o Brasil, porque as ONGs perderam muita energia com o tempo, né? Com o governo, com o que tinha, né? Com o PT aí.
que dominavam toda essa Era narrativa. incentivado. Dominava toda essa narrativa. A narrativa era só deles. Incentivado. Então, o que eu vejo, tem coisas que precisam ser ajustadas, acho que, não sei se eu concordo com isso, tem coisas que tem excessos aí, de desmatamento ilegal, seja no meio da Amazônia. E o que é louco, quando você vê isso em terra indígena, geralmente os indígenas também estão se locupletando desse financiamento aí, por exemplo, dessa derrubada. Você vê que os indígenas também, às vezes, estão junto com alguns caras mal intencionados. No Mato Grosso nós temos esse problema também. Eu trabalhei numa empresa de agro durante 8 anos, então viajei bastante. E aí você vê os caras falando, cara, é muito complicado você dizer que a realidade está correta só de um lado, né? Porque tem os caras que se aproveitam desse movimento, que estão ali do lado do Bolsonaro e que dizem que é certo fazer o que não é certo, para ver se cola, para ver se ele engaja isso também. Assim como tem uma galera que está querendo falar para lacrar sem saber absolutamente nada do que acontece na região. A pergunta eu falei com uma arara baleada, né, mano? Mas a pergunta quais são os ajustes necessários, você acha, para a gente conseguir sair dessa guerra de versões que só fica no campo da agressão, que ninguém muda a ideia de ninguém? Praticamente, o que é que precisa fazer? Deixa eu só te responder, já citando o exemplo. Digamos que aqui, seu escritório aqui tem 5 salas. Certo? Sim. Imagina a legislação que te fala, você tem que conservar, limpar, pagar energia, dá 5, mas você só pode usar uma sala. Você não vai tentar usar outra sala, não. Você tendo 5 salas, precisando pôr um arquivo ali e tal. É isso que acontece no meio rural. A legislação, o Código Florestal, é a maior sacanagem que você pode imaginar, é o Código Florestal brasileiro. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Aqui é 80% de reserva particular. Não existe... nada, é zero nos outros países. Então já começa o erro por aí. Por isso que o desmatamento é ilegal, porque aí é só 20%. Digamos que você tem, sei lá, 100 hectares, ou 100 alqueires. Aí você pode só 20, já começa a sacanagem por aí. Tá bom, vai lá tentar a licença para os 20, ver se eles te dão. Vai ver a burocracia, que está na lei. A lei é absurda, mas mesmo assim vamos cumprir. Eu quero fazer o negócio tudo certinho. Vai lá tentar ver se eles te dão. Então, assim, está errada a legislação, está errado, que mesmo com a legislação absurda, sacana, com o produtor, não libera o que ele tem direito. Aí tá, imagina só uma legislação que fala que para você mudar essa mesa daqui para outra sala, você tem que ter uma autorização, uma licença. É isso que acontece. Demora 1 ano e meio para sair. Ué, gente, roço de pasto, essas coisas, faz parte da atividade. Tem que abrir uma represinha lá para pôr o gado para tomar água. Aí criam confusão por causa de represa. Fez uma represa. Gente, a água é vida. Então tinha que incentivar a fazer mais represa, exemplo. Então, assim, é um absurdo a legislação. A primeira coisa, a legislação está errada. Segundo, a questão cultural do brasileiro é de sacanear com o próprio país. Ainda achar que está certo esse Código Florestal e que tem que cumprir. Tá bom, eu quero cumprir, mas não consegue cumprir. E isso aí está muito claro, só você ir nos órgãos aí, eles não te dão licença. Mesmo agora com um governo que enxerga isso e tenta fazer esses ajustes, né? Então, e outro detalhe, o governo Bolsonaro sempre dentro da legislação que ele está agindo. Então, muitos até acham ruim com ele, que esperavam que chegasse, batesse o martelo em relação à mineração. A legislação, por que é tudo... ou quase a maioria é irregular, a lavra ou garimpo, porque a legislação você não dá conta, ela foi feita para uma Vale da Vida. Vai nós aqui tentar montar uma pequena empresa de mineração, ver se consegue. Eu estudei sobre isso, é bem difícil. A Vale, ela luta, ela tenta travar Não, é o seguinte, ela tem o subsolo já, a maioria dela já está garantido, e a legislação, as exigências, só quem dá conta de atender essas grandes empresas. Isso. Entendi. Então não dá, tem que mudar. Então eu te responder. Primeira coisa é mudar a legislação, né? A ilegalidade começa aquilo, que você começa a apertar demais, vai escapar entre os dedos. Não adianta. Sim. Então, o correto seria ter as reservas, o governo cuidasse, porque aí você tem que ter 80%, e se invadir é você que é o culpado, aí eles invadem, desmatam, se queimarem. E aí a culpa é sua ainda. Tem muitos que querem, falam, tá bom, eu quero dar os 50%, 80%, porque quem abriu antes de 2008, 22 de junho de 2008, pode ser 50%. Não, abriu mais, ele pode pegar uma outra área para compensar.
Só que ele quer pegar e entregar para o governo. Tá bom, eu quero cumprir, tá aqui, cuida. Um parque e tal, que é o correto, pega uma área maior, tal, do ponto de vista ecológico. E aí não consegue, por mais que a legislação fale que pode, mas não tem ainda todos os instrumentos para poder operacionalizar isso. É muito difícil. A legislação, você que lida com isso, você sabe a dificuldade que é. Não, eu sei que, por exemplo, o direito minerário, que foi até uma pauta que o Bolsonaro ele pegou para o lado dele quando veio aqui na região e tal, e que depois de um tempo, os próprios garimpeiros foram para Brasília puto com ele, porque, como você falou, acharam que ele tinha que bater de frente, e não é só ele, tem Congresso, a gente sabe. Leis, está respeitando as leis. A gente tem Congresso, tem Judiciário e tem Executivo, então a gente não vive num governo que apenas um dos poderes, aliás, os 3 poderes são concentrados no absolutismo aqui. Na questão minerária é muito difícil mesmo, porque só quem tem muita estrutura para conseguir requerer todas as licenças, pagar essas licenças com o tempo, fazer as pesquisas necessárias que podem não dar em nada. Né? O garimpeiro não vai ter dinheiro para fazer isso, a pessoa física não tem dinheiro para fazer isso de jeito nenhum. Então, isso é exatamente o efeito lei seca nos Estados Unidos da década de 20. Né? Você proíbe a bebida alcoólica em qualquer tipo de estabelecimento, o que aconteceu? A gente sabe. Nunca se bebeu tanto, se consumiu tanto e se vendeu. E o que aconteceu tanto. com os Estados Aí Unidos? chuta o balde e vai do jeito que dá. A máfia americana Exatamente. nos deu os filmes que a gente assiste até hoje. Poderoso Chefão e por aí vai. Então surgiu as maiores máfias. É, exatamente, as máfias explodiram. E aí tá, então no caso, os garimpos ilegais é fruto dessa legislação que De acordo com a visão da empurra FIFA, para a ilegalidade. Eu acho que eu concordo. Com a Você questão do garimpo, eu tá concordo. na ilegalidade, aí não tá nem aí faz de qualquer jeito, aí tem uns absurdos. Isso, entendi. concordo. Agora, porque Então, tem a vantagem... que querem dentro da legalidade, dá para produzir sem dano ambiental. E eu te falo, pega no Google aí, você vê lá Serra de Carajás, que é um absurdo, né? De grande, o tamanho, tal, minério de ferro. Vai lá, puxa lá e vê o que é um buraquinho desse tamanho no meio do nada, mesmo aquilo que é enorme. Então, assim, para você recompor ali e tal. Agora, qual que é o grande problema? O uso de mercúrio, que aí vai para os rios, que aí vai para os peixes, que aí chega lá na nos serra. garimpos. Não, nos garimpos, né? Lá não tem esse tô problema. citando como exemplo o tamanho dela. Quando você olha assim na foto, você tem que saber onde que é para você localizar ali, porque senão é mata. É o que a Fih tá falando o seguinte, então, já que é ilegal, os caras fazem de qualquer jeito, entendeu? Aí tem como tem no Mato Grosso cooperativas e tal, que é tudo dentro do processo, não usam mercúrio, não tem... Tem os rejeitos certinho. Tem uns que estão na ilegalidade fazendo tudo certo. Aí no meio tem pessoas que estão fazendo isso. E, tanto é que já contaram o caso que chegou lá a fiscalização e falou, não, rapaz, realmente vocês... Aí ainda passou batido, porque estão vendo que está fazendo tudo correto. De boa, né? Tem pessoas que eu conheço não tá dando trabalho, de áreas que já tem pesquisa e tudo, que sabe que tem no caso ouro, por exemplo, já deve estar uns 7, 8 anos tentando e a gente sério quer fazer tudo certo, não sai. E até agora não sai. Caramba, retorno cara. nenhum. Então, assim, tem que mudar isso aí. E aí, eu acho que assim, uma legislação justa... Essa é uma das minhas dúvidas. Só que só vai mudar, aí a gente está conversando um papo legal aqui agora. Eu acho que só vai mudar mais no que a gente está fazendo aqui, no sentido de que... Trazendo essa informação. Trazendo essa informação, porque o que é feito? E isso é nitidamente feito. De um lado, existe um alarde, uma propaganda, tipo assim, você tem que odiar esse tipo de pauta de quem está levantando esse tipo de pauta. Então, nós ficamos de um lado, agro versus ONGs. Agro versus ONGs, né? A gente vê que quando essas coisas são levantadas, por exemplo, o Afif é um deputado federal, um senador, vou levantar isso, um projeto de lei, vou fazer um PL, para que nós desburocratizemos mais a questão do direito minerário. Primeiro, vai levantar uma bancada que não quer nem ouvir ele. Né? E essa bancada já vai para a internet. E vice-versa, eu digo dos dois lados. Aí vira também. guerra. Eu digo dos dois lados. Pois é. Vira guerra. Porque vai chegar na pessoa que não tem conhecimento, como é que vai chegar para ela? O projeto de lei que nós estamos concordando aqui. Cara, tem que desburocratizar. Vai chegar pro cara que é leigo, como? Através de um ator da Globo ou de um deputado federal que tem Twitter bem influente. Que querem destruir completamente o solo da Amazônia. Querem destruir o Amazônia. É um projeto criminoso, é assim que serve, é um projeto criminoso. Então, ó, a destruição aqui. Tipo assim, que tá colocando em risco os nossos netos. E aí as próximas gerações. O que os caras têm que fazer, bicho? Pra acabar com esse ódio, com essa cultura de que somos nós contra ele o tempo inteiro. E eu sou um cara que, e até na minha profissão, eu sempre tento fazer isso. Eu sempre tento conciliar. Não vai pro judiciário, porque você vai passar 8 anos lá, 5 anos lá. O que tu tá me falando me lembra muito na época das queimadas, né? O Leonardo DiCaprio, o Cristiano Ronaldo. Sim.
fazendo campanha com fotos que não tinha nada a ver com a Amazônia. Porque o cara recebia pelas fotos. Pois é, né? os caras falando. O certo é o quê? O certo é o quê? Chama a bancada ambientalista. Beleza, chama. É difícil, né, acreditar isso na vida real, assim, na prática. Chama a bancada ruralista. Vamos conversar seriamente, sem todo mundo começar a gritar ao mesmo tempo, porque o Congresso Nacional, pelo menos na casa dos deputados, parece um circo, né? O Senado ainda consegue ser um pouco mais Ponderado. cavalheiresco ali. Só que conversar seriamente, falar, olha, vocês estão entendendo que não dá para ser assim? Que isso acaba fomentando mais... só pegando um gancho de um livro que eu li, o Orwell, um livro do Orwell, é um escritor que ele era comunista, socialista. Aí ele sai para trabalhar na Inglaterra pedindo emprego nas fazendas. E aí ele chega nas fazendas, pede emprego, ele resolve ter uma vida de pessoa pobre para conhecer a população na Inglaterra, né? E aí ele chega nas fazendas e não consegue arrumar emprego como andarilho, porque o governo, na época, tinha criado uma lei impedindo os fazendeiros de contratarem pessoas que não morassem na região. Assim, olha, vamos fazer com que vocês não contratem pessoas que não moram aqui, para não colocarem condições precárias de trabalho, para que isso não gere trabalho escravo. O que aconteceu? Que ninguém mais conseguia emprego. Aí fala, cara, mas que legislação burra, tipo assim, eu não consigo mais trabalhar. Aí o que o governo local fazia? Contratava só pessoas que moravam ali localmente, que podiam ir para casa, porque, lembrei agora, a legislação obrigava a que os fazendeiros disponibilizassem moradia para todos os trabalhadores. Não tinha condição. Aí os fazendeiros falaram, não temos condição de disponibilizar moradia para todos os trabalhadores. A gente vai contratar só gente que tem casa aqui perto. As pessoas que mais precisavam não é as que tinham casa lá perto. As pessoas que mais precisavam era como ele, que estava andando lá pela Inglaterra. E aí ele fala, cara, mas que idiotice. Aí ele foi ver na prática a burrice e o tiro no pé. Chegava o fazendeiro e falou, não posso te contratar. Ele falou, mas eu preciso mais que o cara. Ele falou, eu sei, mas eu estou contratando gente da classe média porque você não pode ser contratado porque eu não posso dar uma... Ele falou, não, mas eu durmo na cidade, pago com o salário que eu ganhar um hotel. Ele falou, não posso. Aí ficou desempregado. Pois é, tem que tomar muito cuidado os legisladores e a população, quem ela vai eleger. Sim. Agora a questão de ruralistas, de ecologistas, a diferença é que os ruralistas estão defendendo os interesses reais. Os ecologistas, via de regra, são financiados, têm interesses escusos. Isso é muito claro. Por quê? É o que eu falo, gente, onde que está a indústria do agricultor, do pecuarista? Está no tempo. Então, quem mais quer o equilíbrio do tempo, do clima, que depende 100%, é o agricultor. Quem produziu essa camisa foi dentro de uma indústria, tal, protegida, às vezes até com ar-condicionado, com toda a segurança. O agricultor não tem isso, está no tempo. Então, como que o agricultor não quer o equilíbrio ecológico? É o que mais quer, o que mais preza, é o que mais entende desse equilíbrio. Tu tá falando algo aí que é interessante, a visão, né? Porque a visão que é divulgada é realmente que o agricultor é o cara malvadão que tá destruindo o planeta e que tá se fudendo pra qualquer tipo de... Você vai nos agricultores, é toda hora vendo o clima. A visão que passa é essa. Não, acho que não do agricultor, mano. Porque assim, a galera sabe que o agricultor que leva comida pra mesa do ruralista, né? Não, mas é tudo, eles põem tudo no mesmo... É tudo no mesmo pacote. Tô entendendo. Eles põem no mesmo pacote. Coloca todo mundo no mesmo pacote. Não, e são no mesmo pacote. E o pecuarista, gente, ele é o desbravador. Porque como que você vai abrir aqui? Começou aqui, Redenção, a época que começou, que era a boca da mata, né? Que a mata começava aqui. Não tem como você entrar com a agricultura. Então, o boi você vai, leva, abre o trieiro, põe lá, vai com aqueles tocos, aquela bagaceira toda, ele vai e põe o capim. Então, ele vai amansando aquela terra para a agricultura entrar depois. Não é que a pecuária desmata muito e a agricultura não desmata, é porque não tem como entrar. É um ciclo, gente. Entendi. Tem a mata, precisamos de um espaço. Então, vamos lá, vamos entrar com o quê? Com gado. Que aí, na hora de tirar, não tem estrada, mas ele sai andando. A soja não sai andando, o milho não sai andando. Precisa de estrada com os caminhões. Então, é todo um processo. Depois vem a indústria, por exemplo. Imagina só se não tivéssemos aberto essas áreas aí, não tivesse derrubado a mata. Já não teria pecuária, mas derrubou, temos a pecuária. Tá? Quantos empregos, quantas pessoas nos sustentou e está sustentando. A partir disso, abriu o caminho para a agricultura. Tá? A agricultura ela vai começar, a partir de agora, a abrir caminho para a indústria. Aí vem o suíno, o frango, tá? Os galpões para poder criar. Aí vem a indústria de ração, e aí vai abrindo, gente. Sempre foi assim. Então, assim, eu acho um absurdo, o preconceito maior é do brasileiro com a Amazônia.
Aqui nós estamos como se fôssemos colônia do resto do Brasil, a região amazônica. Por quê? O Paraná era todo mata, o São Paulo também era. Por que lá eles puderam abrir e aqui não pode abrir? Nós estamos com 66%, ainda estão nos acusando de desmatador. Deixa eu citar um exemplo de Paragominas. Paragominas, tempo atrás, foi fechado. O município maior desmatador do Brasil. Era essa manchete, fecharam, proibiram o financiamento, aquele caos total. Aí foi a hora que eles se sentiram acuados sem saída. Na época, tinha o prefeito Adnan, que é um cara fantástico, uma das melhores cabeças aqui do Pará, que eu considero um cara que pensa à frente. E aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Vamos ver, o que vocês querem? Não, vocês têm que cuidar aí, que vocês estão desmatando tudo e tal, tá bom. Então vamos ver como que está a situação. Porque, primeira coisa, é tanta pressão em cima do produtor, seja pecuarista, agricultor, que não quer nem ver o passivo dele. Se tem passivo ambiental, não, ele tem medo. Pelo menos tinha, na época. Ela falou, não tem jeito. Vamos começar a fazer o cadastro ambiental rural, e vamos começar a mapear, ver APP e tal. Aí começaram a fazer esse levantamento. Aí o produtor que achava que tinha que reflorestar 100 hectares, dava 3, 4 hectares que ele precisava reflorestar, de um pedaço da nascente e tal. E aí foram levantando o município todo. Quando foram ver, eles estavam com 67% do município de mata. Falou, ué, que negócio é esse? Como nós somos o maior desmatador, estamos com 67% de mata. E aí, pega nas fotos aí de satélite, você vai ver a coisa mais linda. Todas as APP conservadas, agricultura. Porque surgiu esse boato? Oi? Por que surgiu esse boato? Não, porque estava desmatando, mas assim, porque lá tinha indústria de carvão também. Aí fizeram todo um trabalho duro de falar, olha, nós vamos acabar com essa indústria de carvão, não nos interessa. É emprego, é ruim, né? Ruim para as pessoas que estão mexendo com aquilo, não dá renda e tal, e tiveram que chegar para às vezes companheiros, amigos, falar, infelizmente, vamos cancelar a sua licença de... E o que aconteceu com isso? Surgiram empregos bons. Aí foi desenvolver a agricultura, disparou. A agricultura, eu como técnico, eu comecei aqui esse processo, fui um dos que começou, e eu que representava os produtores perante o governo. Criamos a Câmara Agrícola em 1997. Em 96, os primeiros 20 hectares. O Leonir era o produtor e eu como técnico acompanhando, junto com o pessoal da Campo, enfim. Só que aí a gente não ia deslanchar, por quê? Porque o custo nosso era muito mais alto, o calcário a gente trazia numa distância muito grande. Aí chegamos num ponto, vamos pedir para o governo um incentivo para começar a equilibrar isso e a gente começar a agricultura. E conseguimos, eu que negociei, na época era o Jatênio, o secretário de produção. E eles me ligavam para saber como que a gente tinha negociado. O pessoal de Santarém me ligava para saber como que a gente tinha negociado. E passei todos os parâmetros, faz assim e tal, e conseguiram também. Só que olha onde está Paragominas e onde está a nossa região. A gente acha que aqui está para frente. Não, lá já está bem na frente da gente. Então as atitudes foram diferentes. Então tem isso também. E lá, aí criaram o Município Verde. O programa Municípios Verdes, que é um programa de Estado, surgiu em função do trabalho de Paragominas. Então dá para fazer, ir lá e ganhar tudo quanto é certificado, aí abriu o espaço, aí viram que é interessante produzir de uma forma ecologicamente correta. Mas só que eles fizeram a legislação e puseram a legislação para funcionar. Lá a questão de compensação, é o primeiro município que dá para fazer. Dentro do município eu tenho mata sobrando, você está faltando, a gente faz um acordo aí, você me paga tal. E aí tem a servidão. Né? Então funciona. Agora tem que ter uma legislação justa, né? Sem massacrar, e tem que funcionar. Paragominas é um bom exemplo para ser estudado. Muito bacana, bom, cara. Muito esclarecedor. Bom mesmo. A Fifi, tu se candidatou a prefeito, concorreu aí uma corrida até rápida, né, por causa do coronavírus, né, teve que fazer tudo nas carreiras. Mas e aí, pretende voltar de novo? Olha, eu, como candidato? Na realidade, eu sempre participei, como eu disse lá atrás, no início do processo, quando eu montei a primeira revenda agrícola, com a intenção de desenvolver. E tudo, o que as pessoas têm que entender, a população tem que entender, que tudo passa pela política. Tá? E eu comecei participando da política sindical, de associação, de grupos, como agora, da Pitaia, mais uma que estou participando. Teve época de eu participar, fazer parte de 14 entre entidades, conselhos ao mesmo tempo. Sempre tentei ajudar. E sempre achei que não precisava de eu ser candidato, que tinha pessoas melhores e sempre apoiei. Apoiei, agora é esse, não, é ruim, vamos pôr esse outro, tal.
Infelizmente, cada um pior do que o outro, né? Infelizmente. Seja pela incompetência, pela intenção, e apoiava e combinava uma coisa, vamos trabalhar dessa forma. Como um recente aí, até citava o exemplo de Paragominas, para a gente seguir o exemplo de Paragominas e tal. Ganhou e... Virou as costas para você? Esqueço. Não, isso aí é normal, isso aí eu também não espero, nunca fui atrás de carro. Mas já aconteceu? Também. Não, aí é via de regra isso aí. Não só comigo, como com todos. Então, infelizmente, é essa política, né, que se faz, que a pessoa chega lá... A grande vantagem do Bolsonaro que eu vejo é essa, que ele chegou lá, ele não entende, ele fala, eu não entendo. Aí pega os melhores, coloca o Paulo Guedes, que entende aqui, o outro lá, o Tarcísio Freitas, que entende. É isso que tem que ser feito, e aqui não é feito. Aí acha que ele já sabe de tudo. Mas, enfim. E aí chegou um ponto que eu falei, não, eu venho candidato. Eu não tenho perfil, eu achava que eu não tinha perfil, que não tinha na época, que eu acho que o político hoje é o meu perfil, já mudou. Então, porque eu sou sério, tal, não sou de estar dando muita tapinha nas costas, que antigamente tinha que ser aquele brincalhão então, uma performance, e tal. né? Hoje não, hoje eu acho que a população está entendendo essa necessidade, essa seriedade. Tá aí o Bolsonaro, com a eleição que ele ganhou, tal. Então, me senti na obrigação, e foi feito um planejamento em cima disso, né? Que era para mim vir, na realidade, em 2016. Mas com a morte do Vanderlei, eu vi que mudou tudo, tal, recuei, enfim. E depois era para vir, com o apoio do grupo político que eu estava lá, mas aí eu vi que a cabeça dele estava diferente. Eu falei, gente, eu senti a necessidade, a obrigação de eu falar, não, eu tentei. E foi o que eu fiz. Sem apoio político, que eu me desliguei do grupo político que eu participava, sem questão financeira, nem um centavo de fundo partidário, nem nada. E eu falei, eu vou para dar a possibilidade de uma pessoa diferente, vou expor minhas ideias, mostrar as mazelas e que decidam. Então, hoje eu estou tranquilo, estou com a consciência tranquila que eu tentei. Então, eu não me sinto nenhuma obrigação de vir de novo. Agora, política, você escolhe o momento de entrar. O momento de sair, você não sabe a hora que tem que sair. Não é intenção minha vir candidato agora, deputado e tal. A minha meta, reeleição do nosso presidente, Bolsonaro, e tirar esse governador corrupto que nós temos aqui no estado. O Helder. O Helder, é isso aí. Qual seria o nome? Eguchi. É um dos nomes que está diferente, né? Mas se vier, sei lá, que seja até Jatene, que o pessoal às vezes critica. Não, mas cá entre nós, ele pode ser ruim, mas diante desse Helder, pelo amor de Deus, aí qualquer um, o Zequinha é outro nome que pode vir. Então, assim, nome diferente, tem o delegado Eguchi, que foi candidato a prefeito, até pelo mesmo partido meu, que é o Patriota, e foi fantástico lá, quase que ele ganha do pessoal do PSOL, né, que lá o pessoal é bem de esquerda. Edmilson ganhou, né? O Edmilson. Então, assim, é um nome diferente, o Jatene não sei se vem, o Zequinha. Ou seja, o que eu estou falando, minha meta não é eleger o fulano, porque não é que nós temos alguém que é tirar o Helder. Tem que tirar, porque não tem condições. Mas tu acha que ele sai antes de terminar o mandato? Se tiver justiça, ele tem que sair. Se tiver justiça, ele tem que sair. Essa questão aí do superfaturamento de respirador, isso aí causou muita indignação, né? Pois é. Nessa 2020... Eu vou ser sincero, quando ele ganhou, eu falei, poxa, é um rapaz novo, tem todo aquele negócio em cima do pai dele de corrupção, ele vai querer mostrar que é diferente, mas ele conseguiu ser pior ainda do que tudo que a gente já tinha ouvido falar. Na época de pandemia, descaradamente, tá aí a polícia, quer dizer, fazendo busca dentro do gabinete da casa. Ele nunca existiu isso, prenderam algum secretário dele? Secretário de saúde, com dinheiro dentro dos arquivos, com quadros, obras de arte, né? Que é uma forma de lavar dinheiro que é usado, quadro. Então, assim, nós precisamos mudar esse governo do Estado. Eu fui secretário adjunto de Agricultura e eu andei esse Estado. Dos 144 municípios, até onde eu cataloguei, já tinha andado em mais de 100. Caramba. E não encontrei região pobre, tá? E nem estrada boa. Estrada, algumas poucas, encontrei, cara, ali para ir para o Marajó é uma lanchona na volta, eu peguei ela na ida, foi a balsa, balançava muito, na volta tinha uma lanchona. Estrada para ter estrada ruim. Uma lanchona assim, eu sou indignado com essa estrada daqui. Mas o grande problema é muita gente pobre,
O Estado não tem um projeto de desenvolvimento. E parece que quanto você mais sobe, Pior fica. pior fica. Depende. Não, lógico que depende, mas você encontra umas biboca, principalmente aqueles municípios satélite de Belém, assim, que você vê, é muito pobre. Tem muita cara. pobreza. Tem. Dentro da Grande Belém, Ananindeu ali em volta, é muita pobreza. Marajó, que é os piores IDH, tem os municípios lá com pior IDH, lá são milhares e milhares de toneladas de peixe que se perde todo ano por falta de colher, não é pescar não, colher, porque eles ficam presos a chegar lá e colher. Que doido Tá? isso. Por quê? Porque diz que não tem estrada. Aí eu estava, se não me engano, em Soure lá, aí quando me contaram isso, eu não sabia. E pirarucu, tucunaré, peixe bom, pescada, tal, peixes bons. Aí eu falei, tá, mas quantos quilômetros de estrada que precisa? Imaginando os 200 quilômetros, que também não seria. Não é tão grande. 30 quilômetros daqui, não, tá aqui 30 quilômetros daqui. Caramba. Ou seja, o que é estrada no Marajó? Puxar a terra de um lado e de outro, levantar um barranco para poder passar, né? E transportar os peixes. Transportar os peixes. Então, assim, é pobre uma região dessa? Não é. Agora tá o povo na miséria, na pobreza. Então, Porque os caras não querem fazer mesmo. É o pior não tem ideia. projeto de desenvolvimento esse Estado. Por isso que eu sou fã do Adnan, que é a pessoa que eu convivi, que ele era secretário também, que pensa o Estado à frente, na época, pelo menos onde eu convivi, era ele. Né, essa ferrovia, tal, que o Helder volta e meia fala, foi tudo ele que fez, indo atrás das empresas para a intenção de carga, de volume de carga para justificar, tudo ele deixou pronto. Né? Então, tinha o Pará 2030, que aí tinha dentro da agricultura, aí entrava açaí, entrava as várias culturas do desenvolvimento até 2030, que paralisou tudo. Então, não tem. Estava tentando se fazer alguma coisa para começar e hoje não tem um projeto de desenvolvimento do Estado do Pará. Cara, eu sou triste também com isso, ó, porque a gente tinha tudo pra ser muito bom. Ó, só pra você ver, o Brasil falido praticamente vários estados, né, devendo à União. E o Pará não. Lá teve momentos que era tudo vermelho, só o Pará verde. Pois é, eu acho que foi só o Pará, né? Você vê, só o Pará que... O Jatene, a gente comentou aqui, você pode, assim, ele tem, lógico, as falhas dele. Agora, uma característica que ele tem, ele é responsável do ponto de vista das finanças do Estado. Lá, por exemplo, quando eu estava lá, tinha um decreto dele que não podia investir nada. Ar-condicionado caindo dos pedaços, daqueles que até gastavam energia para caramba, se trocasse ele por economizar, mas não era para investir nada, para poder manter o equilíbrio. Nessa época que os estados estavam todos... Sim, eu estava, por exemplo, a UEPA sofreu muito com isso, né? Com essa falta de investimento do governo, porque... Ele sucateou total. Até hoje está, na verdade, assim, mas agora faz sentido aí. Não investi nada. Assim, eu acho, cara, também que o Estado é muito grande. Não, mas agora eu sou contra. A universidade e tal tem que investir. Agora, a Sim. nível de Brasil, a Embrapa está toda sucateada. Um Essa- patrimônio fantástico, intelectual, tal, que se perdeu, está se perdendo, não tem mais pesquisa. Você pegar as Embrapas aí, quando você pega o número de doutores, mestres que estão lá, é totalmente improdutivo. Eu estou vendo o Alisson Paulinelli, que está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz, que criou a Embrapa, que foi ministro na época, que revolucionou a agricultura. Essa agricultura que nós temos hoje é graças a ele, o cerrado, questão de correção de cerrado e tal. Essa questão do cerrado eu acho interessante. O cerrado é uma terra totalmente improdutiva, certo? Pra você fazer plantio. É pouco fértil, não diria totalmente. Talvez, totalmente é um Não, hipérbole, né? bem Mas é solo uma terra improdutiva, um solo mais exatamente. E a gente é rico aqui, principalmente norte e nordeste, em cerrado, certo? E aí, esse solo, ele está sendo aproveitado para plantio, como soja? As grandes áreas de soja milho. hoje é encerrado. Não, então você não precisa desmatar para plantar soja. Não. Você pode plantar no cerrado. Não estou falando nem encerrado que nativo, não estou falando, porque Eu para tô mim é falando só nativo. vegetação diferente. Não estou falando nem nessas, é em áreas de pastagem, que aumenta a produtividade da pastagem e vai abrindo espaço para a agricultura. Aham. Vamos pegar, assim, pegando os mais pobres, campo, que nós temos bastante aqui, vindo de Conceição, onde tem aquela vegetaçãozinha retorcida desse tamanho. Cerrado já tem uns pés de piqui, já mais médio, né? E a mata, né? Fertilidade, geralmente... Que é floresta mesmo. Floresta. O campo, do ponto de vista ecológico, o que tem lá? Do ponto de vista biológico, se você for pesquisar Capim. lá,
Não, capim nativo que dá isso Pois aqui. é. Não sequestra o carbono, já que gostam do sequestro de carbono, não sequestra nada. Enfim, porque eu tenho lá perto da minha propriedade era campo, que hoje é agricultura. Você vai lá ver a quantidade de emas, de animais que estão lá, sem contar a beleza que é a produção. Era terra que naturalmente não produzia nada, né? Assim como o cerrado é muito pobre, não produz quase nada, que aí pode ser produzido. Mas assim, tem uma legislação, no caso, só para você ver o tanto que são sacanos com a gente, cerrado pela legislação, pelo Código Florestal, em vez de 80%, que é aqui na região amazônica, cerrado pode ser 35% de reserva. Isso. E nós temos cerrado aqui. Só que aqui até hoje não regulamentou que dentro desse cerrado, dessa região, que é o mesmo cerrado Tocantins de Goiás, ter só 35% Mas de não é porque é reserva. uma área bem pequena no Pará? Ela é uma área pequena Não é aqui tão no Cerrado. pequena, não. É Se não? você pegar, inclusive, no meio das terras dos índios aí, tem uma área enorme de cerrado, bem no meio da terra dos índios. É porque tem toda a Banaca. questão de perícia também, que os caras não vão fazer. Não, mas isso tem o trabalho da Embrapa. Quando estava na secretaria, estava quase conseguindo fazer isso aí, mas é questão política, é questão de chegar e adequar. Quem que é? Embrapa, vem cá, fala aqui onde é cerrado, onde delimita e pronto. Aqui é 35%. Mas hoje você não é consegue. cerrado. Hoje você não consegue fazer isso. A Dificilmente. legislação ainda não está regulamentada, depende do governo do Estado. Tem Ah, todos os nesse instrumentos. caso é do Estado. Do Estado, da SEMA. E tem a Embrapa, já tem esse estudo, já tem tudo levantado. Né? Entendi. Tem um estudo fantástico, até eu recomendo para vocês entrarem, de levantamento, até de ocupação da Embrapa. Que aí vai te falar quanto que tem de agricultura, tudo. Aí dá para ter Aí bem dá claro os- tudo isso que eu os falei aqui, números dá para vocês exatos. terem uma noção. Exato. Entendi. Muito bom. Muito bom mesmo, cara. Mas é isso, o país, infelizmente, é do futuro porque quer, porque já tinha que ser do presente há muito tempo, viu? Eu Não, acho isso é assim que esses papos técnicos são muito legais, assim, a gente aprende muito, porque é uma área que a gente não eu trabalhei, mas foi um pouco distante, assim, trabalhei numa empresa E de não, inflação não é que a técnica. gente pesquisa, assim, né? Tipo, E assim, quando vem uma visão diferente do que a gente ouve todos os dias, deixa você pensando, eu gosto de ficar pensando. Esse é o meu objetivo. né? E assim, o que eu digo, menos ideologia e mais trabalho. Tem que ter mais trabalho. Eu acredito muito na ciência, tá? Então eu acho que tem que ser ciência de verdade. Então tu não é negacionista igual o Bolsonaro, então, né? Olha os termos, ó, as Não, guerras de narrativa. só fechando, eu vou falar um negócio que eu falei pra ti Tô aqui. zoando aí, tô Eu falei- Absurdo, negacionista. Negacionista. Mas é que eu falei Então pro, tu não acredita em terra plana, então, né? é que eu falei pro Lindbergh, eu falei, cara, eu acho que assim, tinha que ter uma virada como aconteceu. Eu acho que precisava de uma contraposição ao No que, governo, ao, né? governamentalmente falando, né, nível federal. Aham. Ao que nós tínhamos vivido há 16 anos aí, 16 porque não deixaram terminar os 18. Mas 16 anos, tinha que ter. Era necessário, acho Tem que que entrar outra coisa. tinha, isso é necessário. Só que escolheram muito mal a pessoa que representa. Aí, né? Eu, Mas não gosta do Bolsonaro, não. não gosto. Não gosto dele porque eu acho ele uma pessoa... Calil, eu entendo esse seu posicionamento, mas a questão você concorda que precisava dessa mudança, Sim. desse contraponto. Precisava. Agora quem se apresentou foi ele. Foi o que ele falou. Né? Quem se apresentou foi Sim, ele, não sim. foi eu, não foi você, não teve nenhum Exato. deputado, que eu acho que tinha pessoas muito boas, mas não tiveram a coragem e a firmeza tiveram. dele. Então, assim, eu vou ser sincero, eu relevo os defeitos, né, por ser negacionista, porque quem que é que tem? Quem que se apresentou e se firmou e se arriscando? Ele vou começou ser como uma sincero. piada, né? Zoando dele. Era o baixo clero lá É. tal. Só que eu senti, um dia eu estava em Belém, no aeroporto, pegar um voo, aí eu cheguei no guichê, uma movimentação, a galera jovem e tal. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Não, o Bolsonaro que vai chegar. Aí eu lembrei das propagandas que o deputado ia levar ele. Beleza. Aí quando eu estava concluindo, eu só ouvi que chegou. Rapaz, mas foi gente correndo tudo quanto é lado. Aí eu subi, né? De cima dava para ver, ele chegou. Carregando ele e começou a cantar o hino nacional. Rapaz, eu Belém? me arrepiei. Falei, pronto. Chegou o cara que vai sai pra mudar. lá, que arrepiou. Que... Sim, não. E olha que eu não sou de arrepiar por causa de outro, não. Ah, Eu pro Bolsonaro, assim... Porra, Mas não, quando começaram jovem, o detalhe não é que simplesmente começaram a cantar o hino nacional, coisa que a gente não via até então. Mas jovem, eu falei, o que eu reclamava era exatamente isso, era a juventude. Afastada da política, né? Por isso que eu faço um apelo, jovem, quem vai mudar é você, cara. Quem
movimenta e agita e tal, é o jovem que tem que ser o protagonista. Pô, se eu não ponho essa fé no jovem, não. Sinto muito. Eu acho que o jovem tem que acabar. Mas Acho que o jovem tem que acabar demais. Não, mas esse jovem é diferente. Não, é mas por eu isso entendi. que eu me emocionei. Eu É entendi. por isso. Porque eu falei, gente, a juventude não está de todo Alienada, né? alienada. Tem o pessoal que está pensando. Não, tem tá uma fazendo. participação do jovem aí. Eu acho que mais hoje do que qualquer em outro momento da Ver o nossa Congresso história, lá, assim, né? A Tabata, o Kim Kataguiri. Pois só é, nego exatamente. Até novo. existem representações, né, de pessoas jovens no Congresso, na política, prefeito, vereadores, tem muito aí. Tá mudando. Nós, a questão cultural não é de uma hora para E outra, aí né? o que me vem assim, sabe, é essa que a gente falando de Constituição e tudo mais e tal. E aí, nesse ponto, eu sou um pouco progressista, né? Assim, a gente tem que mudar a Constituição. Porque é outra realidade, é outro mundo, né? Tem um cara que é o... Mas a nossa Constituição é bem progressista, mano. Não, ela é... Mas até demais, Pois muito direito e não, pouco não, mas ela é dever. Eu acho progressista, que mas tem que ela tá engessada em outro tempo. Ela atrapalha a gente pra caramba. Ela quer ditar muito, tudo. Tá entendendo? Não Tipo assim, eu sou progressista no sentido de quem tem que mudar a Constituição. Eu tava falando um negócio com ele. Não, Tá. tipo assim, Tá. ou seja, o progressista é aquele que quer mudar Ela- alguma ela- coisa, ela- ele quer avançar, né? Não, de se certa você ler o forma, né? artigo 5º ali, você vê que não tem como, o Estado não cumpre nem 10% daquilo, não tem como. Não tem, pois Assim, ele faz ela promessas que ele não dá conta. não consegue, né? aí inventa Sim. outras teorias pra justificar isso. Quando E você essa- chega no judiciário, o judiciário fala, não, mas temos um negócio chamado reserva do possível. Pois é, e aí essas Não, promessas, não. ela atrapalha a Isso gente é absurdo. a ação. Americana, Mínimo eu não possível. entendo a fundo, mas pelo que eu vi, pelo que me passaram, lá é o seguinte: isso aqui não pode. Então tá, o que não pode, o resto pode. Aqui é o contrário, aqui tudo tem que estar escrito o que pode na legislação. Então, assim, é exatamente. muita amarração. Aí vem o Você judiciário. estrangula o Estado. né? Você que está no né? meio aí deve sofrer pra caramba, porque as Sofre, coisas não sofre, andam, às vezes uma sofre. besteirinha não resolve. Pra você pedir benção de um negócio que claramente tinha que ter a liberdade, a pessoa Sofre, de fazer. Isso é Então engessou muito. Ingessa porque quando você abre esse leque para que todo mundo, e assim, isso quando a gente fala, tem que tomar cuidado de falar que não é que você que não queira que as pessoas não tenham direito, pelo amor de Deus, a gente tem que explicar o básico. Pois é, senão Não é entende isso, a mas gente, quando né? você abre esse leque extremamente amplo de direitos, você preza pela ineficácia do sistema. Você O sistema isso. vai olhar assim e falar, mano, não consigo fazer isso. Você Pra que você estrangula está o escrevendo aí? Escreve aí para a posteridade. Você deixa- paralisa a ação do Estado, Então né? hoje da eu vejo lei, a na Constituição- verdade. eu né? vejo a Constituição como uma carta de boas intenções. Só. É boa, gostei. É bem Calil. intencionada ela. É bem intencionado. Exato. Por exemplo, licença maternidade, 4 meses, aí depois se você é uma empresa, como que é? Amiga, tal, é 6 meses. Cidadã. É. Gente boa. 6 meses. Aí vamos extrapolar. Vamos colocar 1 ano, 2 anos. Quem que vai contratar uma mulher? Então, assim, tem que tomar cuidado. O que é que eu estou querendo? Eu acho que, assim, para a mãe cuidar do filho é 1 ano. O primeiro ano é importante. Sim. Mas se começar a exagerar nisso, aí vai para o outro lado, ela precisa cuidar, mas ela não quer cuidar. Ela precisa não é que ela não quer, ela não Se pode. asfixia por outro lado. Aí acaba não contratando. E aí- né? Então tem que tomar cuidado. Não é que eu isso. sou contra, tem que ter os direitos, mas não pode exagerar, tem que ter o Não, eu equilíbrio. entendi, E sim. quem faz a legislação geralmente não tem a noção da prática. Não. Só quer agradar, às vezes, um público, o eleitorado ali, vou fazer isso porque eles vão achar bom, vão me achar bonito. Exato. E aí a gente vê essa participação de jovens né, no Congresso, na política e tudo mais. Eu acho que é essa chance da gente virar a chave. Realmente olhar com cuidado para esse momento e ver, não, é um momento diferente de todo o resto da história humana. Então, bora preservar o que deu certo aqui, né, e aí entra a minha mente conservadora, bora preservar o que deu certo aqui, o que foi testado, né, o que foi passado pelo crivo do tempo, e ali a gente fez disso um recorte da tradição, coloca aqui, preserva. E agora vamos retirar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. E mais ainda agora, onde os jovens estão presentes aí, tem a possibilidade de realmente de ver isso aí. Eu não tenho nenhuma esperança nesse negócio. Olha, eu escrevi esses dias, eu não associo esperança e política. Eu acho né? que isso é utopia. Não utopia. Assim, agora, nesse momento. Não, mas agora né? Não tá se misturando, a densidade está diferente, né? Não se misturando. Tá difícil. Tá difícil porque é muito barulho. E esse barulho, ninguém escuta ninguém. Assim, você vê, quando você vai para a internet, que você vai ouvir essas vozes,
você vê nitidamente aquilo que é financiado, você vê nitidamente aquilo que é simplesmente a alienação, e você vê poucas vozes ali realmente falando alguma coisa. Fala, cara, me dá um norte, podcast. Dá um norte. Me dá um norte. Eu quero ouvir o que você está falando e parece que está falando alguma coisa que é coerente. Essas pessoas, elas estão abafadas por todo esse barulho que a gente está vendo. E eu acho que isso é bem prejudicial, porque acaba tendo essa densidade diferente de você ter excelentes ideias, mas um campo muito abstrato, e as pessoas se digladiando aqui embaixo porque eu uso rosa e tu azul, e porque o agrotóxico vai matar todo mundo. Agrotóxico, sou contra esse termo. Que nem falou Não, disso. pois o Flávio falou, defensivo. defensiva agrícola. Defensivo. Não, e usam. Eles vão mudar, eles vão conseguir mudar. Mas já virou defensiva agrícola. Tem que ser, gente. Por exemplo, A cara do amigo. é um trem assim, agrotóxico. Muito bom. Vamos lá, você é português, eu não sou bom em português, não, me ajuda aí. Agrotóxico, é tóxico para a planta? Exato. É isso mesmo. É. Tóxico para a planta não é, ele é o remédio da planta. Exato. Ele é o remédio para a planta. Então tinha que ser humano tóxico. Sim. Tinha que ser alguma coisa assim. Homem, A gente tem um amigo- homotóxico. Ele explicou bastante pra gente isso. A gente tem um amigo engenheiro agrônomo que... Não dá pra fazer comida. É defensivo, ele é o remédio das plantas, contra as pragas, as doenças. que Tal, ele é igual indignado com... Não dá pra produzir em larga escala sem eles, não tem como alimentar a humanidade sem eles. Aí aquela questão, o cara fica lá contra, lógico, né? Tem que ter, como você fala, tudo tem que ter a verdadeira ciência isenta por trás, de falar assim, mano, se isso aqui não presta, não presta. Não porque tem um lobby por trás de determinados agrotóxicos, a gente sabe que tem isso na indústria farmacêutica, na indústria do agro, lá no Congresso, no sentido até das agências de regulação, né? Das agências regulatórias aí. Mas com essa ciência exata, né, entre aspas, você ajustar para que cheguem esses verdadeiros defensivos aqui, acaba que aniquila com o argumento da galera que vai contra ele, porque senão, como é que você vai alimentar o mundo inteiro? O agro alimenta o quê? 2 bilhões de pessoas, é isso? Quanto? alimenta? O agro. Isso, o agro. Acho que o outro mundo inteiro, 7 bilhões, né, o agro. Você fala o brasileiro. Isso, o brasileiro, a 2 bilhões. 2 bilhões, isso. O Próximo agro... de 2 bilhões. Porque São- o que vem do O agro. Brasil, ou seja, Se não tivesse... 1.800, se não me engano, o último número que eu vi é alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então- Quer dizer, uns 20 e poucos por cento Seria possível... da população mundial. Pois é, Sem seria defensivo? Seria Seria possível? Seria possível? A gente não teria nem a metade Nem a da met- humanidade se não fossem os defensivos. É o seguinte, é o que Você eu vê, falo. né, velho? Minha função como engenheiro agrônomo, respeito todas. Tá? Por exemplo, o orgânico, tal, Aham. tem o mercado deles. Tá? E é bom. Só que eu Cara. gosto de produzir alimento em volume para ninguém ter fome. Pelo menos o meu foco principal é esse. É isso. Qualidade, ter fruta, ter... eu preciso de volume, porque tem toda uma população aí, são alguns bilhões aí precisando se alimentar. Então, quando falar, não usa, tal, eu falei, pô, é muito egoísta. Se você tem condições de pagar um orgânico, ótimo. Agora, quem tem condições? E tem condições de Só produzir rico. volume? Não. Só rico. Não tem, só não, rico. não tem. Mesmo você tendo condições de pagar, não tem. Vamos passar tudo para orgânico. Não tem. Aí, deixa eu dar mais uma informação aí para chocar vocês. Manda ver. Transgênico. Eu ia falar isso. Não, mas Eu já ia falar isso. Aí você põe aqui, ó, tá aqui, a FIF, ó, esse alimento aqui foi feito com soja convencional, tá? E esse aqui é transgênico. Qual que você quer? Transgênico. Eu como transgênico. Tu Eu prefere como- se alimentar como que foi transgênico. tratada a soja transgênica. Por quê? Porque o que é a transgenia? Você pega dentro da soja, você coloca um genzinho, em vez É de a fazer molécula- um melhoramento, uma moléculazinha. Modificada, né? Tá? Que não afeta em nada o ser humano. Agora, o detalhe é o seguinte, esse aqui que é o convencional, se usou, no mínimo, só para controlar o mato, lá, uns 4, 5 tipos de herbicida. O de agrotóxico. Agrotóxico. Agrotóxico já que é para radicalizar, então eu vou falar. Defensivos. Herbicida e tal. Com tarja, às vezes, alguns desses vermelho. O que é tarja vermelha? É o que tem maior risco para nós. Isso. Tá? E esse aqui usou com tarja verde. Porque ele cresce mais rápido. Porque já tá Não, melhorado já colocou que geneticamente. dá resistência. No caso, o glifosato. Tá. O Entendi. glifosato, que aí todo mundo põe como se fosse um demônio, o glifosato. Isso é guerra comercial.
Outra coisa, o glifosato é usado no plantio direto. Plantio direto você desseca o mato que está lá, o capim que nasceu, e vem plantando em cima, não precisa grediar nem nada, muito mais ecológico. Outra coisa, você prefere uma alface orgânica ou uma alface hidropônica? Hidropônica. Porque esse aqui está cheio de coliformes fecais, você vai encontrar neles, se você for pesquisar. Por causa do solo, tá, né, no caso. Esse aqui está todo, tem todos os nutrientes. A tecnologia do hidropônico então, assim, até bonito, né? Pessoal, por exemplo, transgênico, vocês ouviam falar muito, absurdo. Eu vejo Depois falar. Ficaram calados, você não está mais ouvindo. Por quê? Guerra comercial. Mas ainda assim, quem produz alimentos transgênicos é obrigado a marcar lá o T, sim, né? Sim, ainda bem, para mim poder saber qual que é, aí eu escolhi. Qual que o Rafi vai comer? Então é esse aqui que eu vou comprar. Aí o pessoal fala como se fosse, então assim, as pessoas vão repetindo sem ter noção. Eu não tinha noção. O risco, e esse aqui, a convencional, vai me prejudicar? Não, se for um produtor sério, não. Por quê? Tem uma coisa chamada período de carência. A partir daquele tempo, que é 10 dias, 5 dias, 2 dias, 30 dias, você colhe. Você tem que esperar para poder consumir aquilo, que aí não tem problema nenhum. Agora, o problema de intoxicação, que aí tem os absurdos, é o mau uso. Aí, quando eu cheguei aqui em Redenção, em 96, também, durante os 12 anos, eu fui o agrônomo da região. Então, tudo que você imaginar, eu cuidava. Horticultores e tal, atendia todo mundo. Quando eu cheguei aqui, sabe o que o pessoal usava em alface? Furadan líquido. Se vocês não ouviram falar de Furadan, é muito conhecido, porque é muito forte, inclusive no mau uso. O pessoal usa, às vezes, para beber, né? Infelizmente. Ele é 90 dias para tratamento de semente. Eles usavam em alface. Alface, no máximo, se for na semente, é 50 dias. Ou seja, a população estava comendo resíduo de Furadan aqui em Redenção, em 96. Que louco, consegui tirar isso, gente. Né? Esse produto que você usa, que é 3 dias, o período de carência e tal, e é um produto que não tem. Então, aí o pessoal, nossa, é perigoso. Corda é perigoso? Se for bem usada, não. Agora, se você pegar, pôr ela, pendurar, pôr no pescoço, você vai se matar. Então, é a mesma coisa os defensivos, gente. Remédio. Não é perigoso. Agora, você toma uma dosagem errada, um remédio que não é devido. Então, é isso. É essa consciência que as pessoas têm que ter. Entendi, meu caro. Gente, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Tem muita pergunta aqui, mas estou me controlando aqui. Senão a gente não termina hoje, não. Fica aqui um podcast de 6 horas. Mas obrigado, Rafi. Mas muito obrigado por ter aceitado. Desmistificou muita coisa. Nessa conversa, temos que convidar uma pessoa diferente do Arthur. Vamos chamar alguém de ONG agora. Vamos chamar que Deus proteja vocês. Diretor de uma ONG aí. Ele vai chamar o diretor de uma ONG. Porque a galera tem gente que, tipo assim, que é do contra, que assiste e fica, meu Deus, não tem ninguém lá pra não sei o quê, que não sei o quê. Não, cara, calma. Pra derrubar esses argumentos. Esses argumentos que a gente vai chamar. A gente tá aqui mais pra ouvir, porque aqui não é um programa político de debate. A gente tá mais pra ouvir você do que pra ficar contra-argumentando. Logicamente que é interessante às vezes. Não quer ser mal educado com o nosso... Exatamente, não vai ser mal educado com ninguém aqui. Tu é mal educado, cara? Eu tento não ser. Eu também não sou. São muito educados e eu agradeço muito a oportunidade. Não, e é bom o contraponto. Sim. É o que eu falei, eu acredito muito na ciência verdadeira, que tem muitos que eles pegam alguns dados e fazem uma projeção lá dentro do computador sem nada de campo, né? Então, já direcionado. Então, tem muito isso. Mas a ciência verdadeira, eu acredito, e é sempre bem-vinda, e mais cedo ou mais tarde prevalece a verdade, né? É isso aí. Mas eu agradeço, Khalil, ou Khalil, em árabe é Khalil. Khalil? Khalil. Tem uma letra que não tem, é Khalil. Aí Khalil tal, já é brasileirado. Khalil, que é em árabe. Não sabia. Lindbergh, grande amigo também, parceiro, agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, ajudando a esclarecer, né? E nessa linha realmente tem que ter sempre o contraponto. Tal. Eu não sou dono da verdade, eu erro também, mas tem que ter a simplicidade, a humildade de saber o que é certo e a gente falar o que a gente acredita e do que a gente estuda, né? Do que a gente aprende. E que Deus nos proteja nessa caminhada, né? Nesse caminho aí que não é fácil. Amém. E eu espero que em breve o Brasil, com essa potência, quer dizer, não tem nada mais sagrado, assim, uma das coisas mais sagradas é o alimento. E o Brasil, a vocação dele é alimentar o mundo. Isso é verdade. Então, por isso que eu defendo, é a minha área, eu gosto e amo esse país exatamente por essa característica e que recebe tão bem as pessoas do mundo inteiro. Então, pode ver, o brasileiro pode ter cara de japonês, cara de árabe, cara de europeu, porque recebe todo mundo muito bem. Assim como nos acolheram, né?
a minha família aqui, então é isso. Sou É, muito você grato. é uma eu dessas tento- pessoas, e né, eu, que e eu foi. tento retribuir. Né? Muito Então, bom. Foi acolhida. Muito obrigado. Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, comente. Um abraço aí pra quem, mano? Quer mandar um abraço aí pra alguém, cara? Um abraço para a população de Redenção. Assistam, realmente foi um bate-papo bem legal. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam a gente pelo Norte Podcast. Acompanhe o trabalho da Você FIF. Tem alguma rede social aí? Alguma coisa? Instagram, o que Quer você trabalha divulgar? mais? Instagram, Ou Face? a FIF já o abre. A FIF já o abre, ó. Estamos precisando de apoio aí, ó. A equipe já o abre aí, ó. Beleza? Já o abre, tamo Já, lá. de cara, agradecemos mais uma vez o Tô no Lucro Valeu, também Tô no aí, né? Que tá acreditando na gente aí. É isso aí. Pessoal, Coisa. até a próxima. Não só isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu.